A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi estudar, mano. Eu vou Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador. Estamos aqui com a Ana Abreu, maravilhosa, roteirista, diretora, mãe, madrasta, feminista, dona da porra toda. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, amada. A Ana já era minha amiga há muitos anos, amiga virtual. E agora a gente tá juntas aqui, tô muito feliz. E a gente tava amiga virtual antes de ser moda, esse negócio de pandemia. Muito de você antes ficar da amiga pandemia. Virtual. Tipo assim, a gente já inventou isso pra lá de 2000 e sei lá. Quanto? Foi quando eu virei mãe, que vai fazer 10 anos. Então, e a gente é amiga real. E a gente se encontrou que eu falei assim, acho que a gente nunca se Ah, viu. muito louco isso. Você vive muito isso, né? Eu vivo o tempo De ter todo amigas que você isso. nunca se viu. Então, inclusive, loucura isso. ontem eu tava vendo apartamento, aí chegou a menina lá. Íntima Você sua. é a Verônica? Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Tipo assim, eu Lá amo, vem. me odeia. Aí ela, eu sou a Juliana, a gente conversa pra caramba, não sei o que lá. Eu falei, qual o arroba, amiga? Ela, muito tal. bom. Eu falei, Tipo, amiga íntima. amiga, são É uma minhas amigas doideira virtuais, isso, né? sim. Mas é difícil, às vezes tem muitas que eu nunca vi, nunca vou ver também. Que loucura. É bom muito quando doido. materializa, né? Você tá Sim. na nossa frente. Não, você abraça. E assim, real. já conheci pessoas que te conhecem também. Já falei assim, minha amiga. Eu falo, minha amiga. Minha amiga, eu conheço a pessoa, eu Nunca converso vi, tudo com não ela. sei o cheiro de dela. madrugada eu falo com Sabe a ela. história da vida dela, História, né? acompanhei Toda. várias coisas. Acompanha A tudo. voz, eventualmente, no áudio. Mas assim, não sei a altura. Não sei Tocar é muito bom também, né? Ana, conta tudo. Ai, tanta coisa. Até suspira. Eu acho que você tem tanta coisa legal pra falar, né? Sobre maternidade em momentos tão diferentes da sua vida. Sobre trabalhar, ser roteirista, ser mãe, dar conta de 6 crianças na sua vida. Então vou explicar às crianças pra não parir 6 vezes. Organiza. Vamos organizar, vamos lá. Eu sou mãe do Francisco, que tá com 17, e do Miguel, que tem 16. Tá. Uau! Isso também já é uma história Já dessa é diferença dos dois. E aí, Léo, meu companheiro, é pai do Rafa, de 17, do Gui, de 15 e da Nina, de 9. Tem 2 homens quase de 17 anos na sua casa. Pense. Comem muito. É porque só pra explicar e também roteirizar, porque assim, a gente tava aqui falando que como é que a gente vai fazer pra sustentar nossas crianças? Porque elas estão comendo Elas muito. estão comendo, não sei se é na cara É um de fenômeno vocês, que tá acontecendo. Mas a minha filha de 5 anos tá comendo 3 pedaços de pizza, gente. Assim, imagina mais a do casa. que eu. Então, tá difícil. É a fase de crescimento. Acho que melhora, vai oscilando. Até os 17? Não, o seu não melhorou. 26. A gente vai ver, gente. Mas vai, continua. Aí- 17, 16 seus. 17, 16 os meus e os do Léo, 17, 15 e 9. Uma menina pra dar um respiro na macharada. Ainda tem isso, gente. Nossa. Eu moro com 70 homens. E eu tem hora que eu falo assim, Nina, vem Nossa, aqui, eu não por sei como favor. seria. Complicado. Mas às até vezes, agora eu contei complicado. 5. Então, aí eu e o Léo começamos a namorar tá. em 2017. Aí fomos morar juntos, aquela coisa toda, né, de enteados, padrasto, madrasta, 1000 questões, mas indo tudo bem. Claro que não é mar de rosas, né, nunca será, nunca foi, mas a gente levando super bem. Aí veio pandemia, nananana, fiquei grávida com 45 será? anos. Pandemia, tava fazendo nada. Tá com fazendo nada. 5 crianças em casa, mas tava transando. Gente, teve uma amiga que perguntou que isso. Eu você falei assim: eles estavam todos de férias. Porque a gente foi daquela galera muito trancafiada na Sim. pandemia mesmo. A gente era daquela galera. Por isso mesmo, aí trancava eles num canto. Aí trancava no sótão, eles. igual os homens da Fran. Trancava. Igual tem umas histórias assim que umas amigas não tinham me tomavam ácido, trancava as crianças. Mentira, não foi isso. Ai, que horror! Não cita nomes. Não pode. Mas foi justamente eu engravidei pelas contas entre Natal e Réveillon. E foi um primeiro final de ano, que 2020 a gente não fez nada, 2021 a gente não fez nada. Foi isso? Ou foi 2020? A gente já perdi o tempo. Deu uma confusão no tempo Deu na uma pandemia. confusão mental. Outra, primeira vez que eu fui levar o João na emergência, a pessoa perguntou a data de nascimento dele, eu não conseguia direito entender que ano ele tinha nascido. Porque foi muita uma coisa loucura, confusa, gente. temporal. Enfim, gente, sei que eu fiquei grávida com 45 Zero anos. planejamento, sem querer. Zero planejamento. 45 anos. Engravidei naturalmente com 45 Maravilhoso. anos. Sem nenhum planejamento. Que loucura. Assim, de ficar em choque. Usem camisinha. Eu falo para as amigas, assim, é claro que a probabilidade é muito menor. Sim, Óbvio, mas tem uma existe, estatística que tem gente. ciência, mas como diz a minha médica, algumas pessoas ocupam esse 1%. Ele é feito de pessoas. E é Ele isso. não é um Feito número,
número ali. Pessoas. É feita de Maravilhoso pessoas, gente. isso. De A mulheres. estatística é feita de mulheres que estão ocupando esse lugar. E aí, e lembro que falavam, assim, brincando, tipo, qualquer coisa eu falava assim, grávida, eu falava assim, gente, cala a boca, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, não me deseja isso. Sim. Porque não tem condição. Mas você começou a sentir sintomas Eu estranhos. achei que eu tava com Covid. Aham, óbvio. Aí certeza. eu marquei. Naquele momento, Não, qualquer coisa esquisita. você- Quando eu tava grávida, eu achei que tava com ficção alimentar. Que foi que Eu falaram achei que pra eu tava mim também, com né? Ó, mas depressão. tava mais perto, o negócio de enjoo. É. O hormônio no emocional. Covid tava um pouco longe, assim, os sintomas Ah, mas gripais. não sei, nessa época, Mas, COVID, gente, tudo era Covid. Tudo era Covid. E assim, foi antes de vacina e tudo. Né? Então foi 2020. 2020. É. Foi final de 2020, porque o João nasceu em agosto de 2021. É Isso. isso. Tá. Então foi isso. Foi o primeiro ano que no final do ano eles foram. Os meus enteados já estavam circulando mais um pouco na casa da mãe. E os meus filhos ficaram um ano sem ver o pai, porque ele estava morando em São Paulo. E aí no final do ano a gente fez todo aquele esquema de guerra. Sei, E isolamento eles de não sei foram quanto pra- tempo. É uma loucura. Eles não foram pra São Paulo, eles foram pra um sítio que o avô deles tem, que é perto ali de Macaé. Enfim, não foram até tão longe. E então a gente estava só nós dois. Ah, entendi. Foi isso. Numa seca contida. Nem sei, gente, uma coisa. Os espermatozoides juntar atletas. Mas tem uma coisa que quando a gente tá, né, com uma certa idade, parece que dá um pico hormonal Dá. antes, né, da coisa começar a baixar. E aí algumas mulheres, né, mais Ovulam velhas, inclusive mais vezes. engravidam assim. E eu achei realmente que eu tava com Covid. Eu tenho um grupo de amigos que a gente tava falando que… vou agendar um PCR. Que ela vai querer uma função pra agendar. E Sim. o plano, sei lá o quê. Aí eu falei assim, gente, eu tô achando que eu vou fazer um Clear Blow. Vou comprar, que é rápido, rapidinho. Porque, É mais fácil que um porque assim, eu tava com alguns sintomas estranhos, mas pra mim não eram clássicos de gravidez. Eu acho que uma vez que você já esteve grávida, você entende que o mundo fica um pouco diferente. O seu estar no mundo é outro, né? É. Na minha segunda gestação, eu sabia que eu tava grávida, porque eu falei, já senti isso. Nessa, realmente, eu nem cogitei, de fato, né? E aí… Também tinha 15 anos que você não sentia. Exatamente, posso ter esquecido, porque a gente esquece muitas coisas, senão a gente não ia ter mais de um filho, né? Essa é a verdade. Se a gente não esquecer, o puerpério acho que é meio não no meu estranho. caso, que eu tive gêmeas, então assim… Ah, Então assim… Ou assim, a natureza já falando assim, já manda 2 de uma vez, que ela 2 não de vai uma ter o vez. segundo, ela não vai porque engravidar vai de novo. encerrar assim, que é bom. E aí foi isso, minha menstruação tava atrasada assim 2 dias. 2. E eu sou muito certinha. Falei, cara, vou mandar ver esse negócio. Pedi no Rap. Gente. Ó, cheio de patrocinador aqui. Certa Não, direito, e garota. vocês não sabem, eu postei o Clear Blow antes de ser moda. Ah, E tem um post meu com ele ali. Eu falei assim, cara, que trouxa. muito trouxa. Depois todo mundo começou a fazer isso. Na verdade, eu que inventei. Só que eu sou ninguém, praticamente, na fila do pão. Então, assim, né? Fiz essa publi de graça. Aí tá, fiz o exame. Mas sabe quando a gente fica tão nervosa que a gente fica meio burra, né? Sei. A gente não consegue entender o que tá acontecendo. Eu não conseguia ler o exame. Eu não conseguia ler 2 negocinhas. Eu não conseguia ler. E nessa hora o Léo entrou no quarto. Eu tava no beiro do quarto. E eu tava num estado de choque tão grande que ele falou assim, o que tá acontecendo? Aí eu tava com o negócio na mão. Aí ele falou assim… Ele nem "Você tá sabia o que você ia fazer? Ele sabia que eu ia fazer, mas ele tava trabalhando, ele não viu que chegou. E eu tava assim, gente, claro que eu não tô grávida. Eu tenho 45 anos, pelo amor de Deus, eu vou fazer só pra tirar… Eu nunca cogitei, realmente. Eu não fui Sim. fazer preparada pra uma possibilidade de Aham. um positivo. E ele entrou no quarto, eu comecei a chorar. Falei assim, não tô entendendo, não tô conseguindo ler esse negócio. Muito difícil você ler 2 linhas, né? Aí ele falou assim, caralho, você tá grávida. E o pior é que na minha doideira no momento… A primeira coisa que eu penso em fazer é ligar pra minha mãe. Porque eu sou muito ligada à minha mãe. Eu falei assim, preciso ligar pra minha mãe. Eu chorava assim, gente. Aí liguei pra minha mãe. Aí ligo pra minha mãe. Minha mãe não atende, minha mãe não atende, minha mãe não atende. Eu ligo pro meu padrasto. Eu preciso falar com a minha mãe. Assim, esse nível de descontrole. Aí ele falou assim, ela tá almoçando, vou lá Gente, essa chamar ligação com a ela. mãe é muito interessante. Com 45 anos, já mãe de 2 homens. Ou seja, não adianta. Não adianta. Não tem essa história de, o filho vai embora. É. Não sei o que ela passa. Eu voltei pra casa dos meus pais com 30. Pra morar lá, grávida. Gente, eu quase mais falei assim, Léo, você é o pai da criança, mas agora eu preciso falar com a minha mãe. Tipo assim, eu mal falei com Exatamente, ele. tipo. Peraí, lida aí com o seu momento que eu preciso falar com a minha mãe. E aí, nisso, meu padrasto foi, tava minha mãe e meu irmão almoçando. E ele falou, Ana, precisa falar com você, aconteceu alguma coisa. Porque eu estava soluçando. Aí minha mãe atendeu, deve ter feito assim, né? Mas minha mãe, o que aconteceu? Só que como meus filhos estavam viajando,
Meu irmão já pensou que tinha dado alguma merda. Só que eu falei logo, tô grávida pra ela também não ter um piripaque. porque Eu tô grávida, ela… Então é esse o bebê que eu tô sonhando há tanto… Maravilhosa, a vovó mística. Não, a minha mãe é totalmente. Vovó Mãe, mística. como assim? Eu tô grávida. Não, mas pra avó deve ser ótimo. Que lindo. Gente, minha mãe chorava. Eu tô sonhando com um bebê, eu não imaginei que fosse seu. Aí eu, mãe, pelo De amor achar de que era neto. Você não me bisneto. avisou, caralho. Você tava sonhando com isso. Pra me prevenir. Gente, mas foi mesmo assim, um choque. Eu acho que eu fiquei 3 dias tentando entender. Aí a gente conversou muito. E oscilando muito. O Léo, assim… Ana, Léo já 3, né? o Léo já tinha 3, muita pressão financeira pra ele, por conta do esquema dele com a ex-mulher, né? Cada um tem seu esquema ali, né? Da questão da grana e tal. Então, pra ele já era muito pesado. A minha questão financeira com os meus filhos mais velhos é diferente da dele. Enfim, né? Cada um com seus acordos. Então, ele também… Aquela coisa que não adianta, gente. O macho provedor, isso ainda existe, né? Não adianta. É uma coisa que não vai sair dessa nossa geração. Muito difícil. E aí, ele começou a entrar numa e falou assim, cara, o que você decidir, eu vou te apoiar, é decisão sua. Mas se você quiser ter, vambora. Mas se você não quiser ter, não vamos ter. Porque você que vai se fuder mais mesmo. Exatamente. Nada. Mas isso que eu falei, pelo menos ele não tá fazendo aquela graça de querer dizer o que eu tenho que fazer. Porque eu já tava enlouquecida, os hormônios já jogar uma xícara na testa dele, né? Aí falei assim, vou pensar, não sei o que. Aí conversei com a minha mãe. Aí falei assim… Aí a vovó mística tava… A vovó mística não era boa pra esse momento. Não, mas a vovó mística super acolheu. E falou assim, se você quiser, eu vou pra São Paulo com você. Aham. Porque eu comecei a pesquisar. Eu falei, mãe, eu vou ter que ir pra São Paulo no meio da pandemia. Que merda! Ela falou assim, eu vou com você, a gente vai junto. Mas por quê? Fazer uma Se aborto. eu fosse interromper a gravidez. Porque eu passei 2 ou 3 dias falando assim, o que eu vou fazer com esse bebê? Como é que eu vou ficar grávida com essa idade? E aí, minha primeira paranoia que me deu seria sobre a minha saúde. O quanto meu corpo daria são conta. muitas angústias, né? Muitas. Você já sendo mãe há muitos anos de 2 filhos que você ama muito, muito. E de repente você tem medo de faltar para eles por conta de uma gravidez inesperada e não planejada. E a Ana Fialho, que é essa obstetra maravilhosa e minha amiga há muito tempo, na hora eu liguei para ela. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu tô grávida. Aí ela falou assim, por que você acha? Eu falei, porque o Clear Blue deu positivo, eu tô atrasada 2 dias, eu tô com sintoma. Ela falou assim, você está grávida. O acho. Eu acho. Onde é que entrou o acho aí? Só pra eu entender. Que parte que está faltando? Era a negação. Ela falou assim, faz um beta-HCG, te mando. Aí fiz o beta-HCG, positivo. Aí eu… Sei lá, gente. Algo me diz que daqui Tem a pouco alguma essa criança coisa. Vai sair de mim. Mas eu de acho mim. que tinha também uma questão do medo pela idade, assim, da gravidez Com realmente certeza. não avançar. Que era muito, assim, não é que era única, acho que existe uma Eram milhões de probabilidade. medos ao mesmo tempo. Aí quando eu fui fazer a outra, É um puta a tabu, primeira né? outra, que a médica falou, isso tudo de máscara ainda, aquela coisa assim, né? O óvulo está implementado, perfeito. Aí eu me vi de novo fazendo uma outra, aquela coisa, aquele embriãozinho. Aí eu desmoro. Foi ali que eu… Aí o coração batendo. Aí fudeu, né, gente? Foi ali que eu vi que eu estava realmente grávida. Mas antes disso, eu já estava assim, vendo o signo. louca! Tá? Que signo vai ter esse bebê? Quais são os nomes que eu gostava mesmo? Aí um dia esse meu irmão mais novo… Vamos pegar aquela lista lá que eu deixei no fundo do armário de 15 anos atrás? 2005. Vamos reviver essa Aí, lista. o meu irmão falou assim, Ana, socialização não falha. Gente, e detalhe… E você tava super trabalhando online? Como é que tava? Super trabalhando, né? Porque o roteirista… Eu não parei muito de produziu trabalhar, bastante. porque assim, a minha área, ela se reinventou muito rápido na pandemia. Eu achei Pois muito é. impressionante. E eu tô na primeira ponta. Se eu trabalhasse, por exemplo, como editora, trilha, alguma Sim. coisa que é da pós-produção, você tem ainda um tempo pra chegar em você. Eu tô no início. Então, logo que os projetos voltaram… Eu tava logo no começo, então isso fez com que eu tenha ficado muito pouco tempo sem trabalhar, assim, naquele primeiro momento. E fechou voltaram tudo. com muitas demandas, né? O mercado Muitas. ficou bem. E entraram novas coisas, que era a captação online, fazendo coisa pra internet também, fiz uma coisa pro Facebook, enfim, deu uma ampliada. E aí, eu lembro meu irmão falando assim, Ana, a gente vai te apoiar no que você precisar. Mas assim, quase falando assim, ai, não vem de graça que tu não vai ter esse filho. Tu tem lua em… Eu não falava isso, gente, eu tenho lua em câncer. Assim, eu sou muito maternal. É aquela lua do conforto da maternidade, do afeto. Então assim, sempre gostei de casa cheia, não à toa, né? 2 filhos, Dá pra 3 perceber. enteados. Então assim, muito rápido, a gente, né? Acho que foram assim, uns 3 dias de entendimento ali. Pra processar. E quando a gente, a melhor cena é a gente contando pros filhos. Porque… Uma plateia lotada de filhos. Fechamos um auditório, contratamos um buffet de pizza pra alegrar. A gente foi viajar. Então, foi isso. Eu descobri que eu tava grávida no dia 7 de janeiro.
E, sei lá, talvez 10 dias depois a gente foi pra esse mesmo sítio do avô dos meus filhos. Que era aquele momento que você viajava na pandemia, você entra no supermercado pra respirar do apartamento. Aí eu ia contar num dia, o Francisco, meu mais velho, tava meio mal-humorado. Eu falei, não, é hoje. Aí um dia estavam todos na piscina. Gente, eu tava nervosa num nível que eu falava assim, não, Léo, agora não. Peraí. Aí tomava uma cerveja. Não, mentira, não tomava cerveja que não podia. Tomava uma água. E que depois que eu descobri a Heineken Zero, que na época dos meus grandes não tinha, que é maravilhosa, que era só aquelas Brahma ruim. Não bebi, não. Se você só contando, a roteirista tá contando. Não bebi, gente, juro. Não bebi a gravidez inteira, inclusive. Paranoica, né? Porque, inclusive, nessa idade, enfim. Sim. Aí juntamos todo mundo pra contar. Gente, a primeira coisa que Miguel falou assim: ai, mãe, até parece, né? Você é velha. Garoto, tô grávida sim. Vou esfregar na sua cara. Aí a Nina, que na época tinha 7, né? 7. Deve ter curtido ou não? Não, gente, ela ficou 3 dias perguntando se era verdade ou se a gente tava zoando. Ah. Aí eu abria o aplicativo da perinatal pra mostrar o exame. Eu falava assim, olha aqui o exame. E eles assim, mãe, até parece baixa isso. Eu juro que eles demoraram a entender que era real. Demorou assim, que eu digo assim, algumas horas da piscina. Mas vocês são zoeiros, assim, nesse ponto? Tipo assim, fazer umas brincadeiras? Trollar nesse nível? Jamais eu teria feito isso. Jamais, não, gente. Eu nem sou Acho que era uma negação, né? Coletiva. Era uma negação coletiva versus a impossibilidade na cabeça deles, claro, que muito mais o etarismo, que né? a nossa, e o machismo, entender. Essa mulher não serve mais pra nada. Minha mãe tá velha, tem 17 anos, já fez o que tinha que fazer. E deixa ela aqui cuidando da gente, não bota mais um. Gente, foi durante um dia inteiro, a Nina ainda perguntando. E nesse dia, no dia seguinte, eu ainda passei meio mal lá. Tive uma baixa pressão, um pouquinho de sangramento. Aí voltei, a Aninha falou, Ana, tá tudo bem, não sei o quê. Volta amanhã, não precisa ir pra emergência. Voltei no dia seguinte, fui pra emergência já cagada de medo de ter dado merda, gente. Já tava assim, apegada ao bebê num nível muito rápido, cara, que doideira. E aí os meninos rapidamente começaram a achar incrível. Hoje em dia eles são apaixonados. Assim, quando você fala assim, como é que existiria mundo sem o João? O João é o bebê. Como é que existiria mundo sem o João? Como é que era? Como é que existia essa família? Como é que eram só 5? Não eram 6, 7, 8? Não faz nem tanta diferença. Não, amiga, de 5 pra 6 realmente não faz não diferença. Deve fazer tanto. Se bem que a gente fala que no cu dos outros é pimenta obviamente, refresco, né? Obviamente. Mas assim, de 1 pra 2 tem diferença. Tem. Agora, de 2 pra 3, eu já fico meio assim, tipo, não dá. Diz uma amiga minha que tem 4 que não tem tanta diferença. Eu acho que não tem. A Lívia também, da Mater também. Ela fala, Verônica, ela tinha 1. Aí teve gêmeos. Gente, virou uma fofoca de mãe esse programa. A mulher roteirista, diretora, escreve uma porrada de coisa, a gente tá aqui tricotando. Mas essa é a mochila da nossa vida. Especialmente quando não tem muita idade. Não consegue, é um tricô. É o quê? Não, eu acho que a relação com o João é que assim, veio um super temporão. Aí isso mexe muito mais na dinâmica. Se você tem assim, sei lá… tipo, sei lá, você tem 2 gêmeas, aí depois de 2 anos tivesse mais um, talvez realmente não fosse mudar tanto. A questão é que veio um bebê numa família onde a gente estava alcançando uma independência, eu e Léo. Sim, mas é mais assim, pra vocês dois, os seus adolescentes são cagão. E isso é muito louco, você voltar pra esse lugar, você sabe? Você ficar anos assim… Eles vão crescer, isso passa, aquela coisa que a gente sabe, a gente cria pro mundo. Eu não sei o que, eu sou uma mãe hiper apegada, mas né, trabalhando a independência, a autonomia, veio a pandemia, parou tudo naquela fase que era pra estar saindo, começando a transar, sair sozinho, parou tudo. Aí voltou aos poucos, cada um se entendendo na sua adolescência, na sua autonomia, estavam já andando de ônibus, aquela coisa toda, né? E parou. Mas assim, eu já não acordava pra ir pra escola de manhã, mandar eles pra escola há 3 anos. Eu nem vi o que aconteceu na minha casa de manhã. Eles botam um despertador, tomam um café, saem de casa, estudam. Se eles não forem, eu nem vejo. Porque eu acordo depois do meio-dia, eles já estão voltando. Então, assim… Já podiam enganar a mãe de ser pro play. Não meio-dia, claro. Mas assim, se eu acordasse 8h30, 8… sabe aquela coisa de tocar filho pra escola? Gente, eu já não fazia. Já estavam pegando onde fazer. Aí, de repente, você volta a estacar… zeríssimo. Que desespero, gente. Daquela dependência total e absoluta que vocês conhecem muito bem, né? E isso é muito louco, porque assim, já eu e Léo fazendo planejamento de vida pra daqui a alguns anos ir morar sei lá onde, ter uma casinha não sei o quê. E de repente tudo muda radicalmente. Aí você fala assim, tudo bem, vamos aceitar. Olha, eu tenho uma amiga, muito minha amiga, Carol Bassim, que ela é advogada e consteladora familiar, que eu amo esse acasalamento. Socorro, Ana, socorro. E aí, na época, eu tava muito culpada com essa coisa assim de tipo, não planejei. E ela falou assim, amiga, mas qual é a diferença entre planejar e não planejar e amar?
quando você sabe que o bebê tá vindo, né? Porque assim, o fato de você não ter planejado… Mas eu não planejei nenhuma, gente. Pois é, não sei. Mas eu também. Não, eu também não planejei nenhum. Depois, quando eu fui pensar nisso… Você não eu nunca planejou também, planejei Franci? filho. Mas é porque eu acho que o João… Não é que ele não foi planejado simplesmente como Francisco Miguel. Ele talvez… Eu posso falar assim, sem culpa hoje. Ele, naquela época, ele talvez fosse um bebê não desejado antes. Sim. É diferente assim, não planejei, engravidei… Ai, vambora, legal. Sim. Não, no início teve inclusive uma questão se a gente seguiria com a gravidez ou não, né? Mas acho que os bebês não planejados, normalmente… vem acompanhados dessa questão, entendeu? Os e meus claro, cada história, vieram, cada momento que você tá vivendo e cada família com as suas crenças e lidam com isso de uma forma. E aí é muito louco. Mas é preciso falar disso, todo mundo sente isso, exatamente. Pode sentir, é legítimo. Isso e não eu significa que você não ama. E aí, pelo contrário, eu falei, gente, até se você for para pensar ao contrário, a construção desse amor… ela talvez seja até maior, essa construção. Porque não é uma coisa que você fala assim… ai, tudo bem, eu sempre quis. Ou então, eu não estava planejando, mas no fundo, gente, tem uma coisa que a gente fala não querer querendo, né? Se você perguntar pra mim como é que eu engravidei do Francisco e do Miguel… cara, engravidei porque eu não tava fazendo nada. Então assim, a gente sabe muito bem como é que a gente evita a gravidez. Quais são as consequências? Né? Hoje em dia, então, nessa idade, claro que você acha que tem menos probabilidade. Acha não tem, mas também acontece. Então, assim, eu falo o método famoso coito interrompido vulgo conto do vigário. É o João, por exemplo. Eu também. Não acreditem. A não ser que vocês não queiram realmente. Assim, se é uma possibilidade de ficar grávida e tá de boa com isso, né? Porque também não é nada divertido e romantizado você ficar grávida e desejar e ter que interromper a gestação, né, gente? Aquilo que a gente sabe, não é seguro, não é gostoso pra cabeça, tipo, não é de boa, né? Principalmente aqui nesse país. É uma decisão pesada em vários níveis, né? Emocional, financeiro, enfim, físico. Bom, aqui ainda é perigoso. Ainda é perigoso, pode morrer, né? Então, assim, legal não é. Então, se a gente não quer ficar grávida, a gente tenta não ficar grávida. Agora, se a gente tá colocando ali no lugar que talvez a gente fique grávida, e se a gente ficar grávida, tudo bem… Então, qual parte da gente não tá desejando também? Gente, eu sou essa pessoa, tá? Eu fico assim, tipo, entendendo. Na verdade, esse desejo, ele tem muito a ver com a socialização que a gente tá inserida, né? Tipo, a gente não sabe mesmo, assim. Se ninguém nunca tivesse falado que você poderia ser mãe, como é ser mãe, se ninguém nunca tivesse dado uma boneca, se você nunca tivesse brincado, nada disso, esse desejo talvez não existiria. Sim. Né? Então, assim, esse desejo ele é muito atrelado à nossa socialização. Porque a gente já nasce ali, tipo, nascem, furam nossa orelha, já dão uma boneca na nossa mão e fala, cuida dessa boneca. Total. Né? Então, os meninos não viram o pai do super-herói. Né? A gente vira a mãe da boneca muito rápido. Então, assim, as minhas filhas, eu tô ali tentando. Mas, assim, outro dia elas estavam brincando de mãe e filha. Eu falei, não tem outra brincadeira? Não tem, tipo, amigas, vamos explorar o mundo? Ah, não, a gente vai ficar cuidando dessa boneca que ela usa chupeta. Eu, chupeta? Você tá de sacanagem. Aí começaram a cantar uma música. Não sei o que ela dá, chupeta, não sei o que ela de carnaval, né? Deve ser do carnaval. Aí eu falei, perdi o controle. Nunca colocaram… Mentira, elas colocaram a chupeta, que a minha mãe colocou na boca delas. Mas assim, elas nunca usaram chupeta, não usam madeira, mas assim, todas as bonecas… A mãe é uma ativista da amamentação. Aí eu pergunto, por que filha que ela tá usando chupeta na madeira? Porque ela não tem mãe. Pode ser também. Aí eu falei, entendi. Aí ela tem que usar a chupeta na madeira? Ela não tem mãe, eu tô cuidando dela. Quantos anos elas têm? 5. Não, mas eu achei interessante que você falou assim, já tá perdendo o controle. Sim, amigo, já perdi o controle. Elas comem 3 pedaços de pizza. Vez mais, 3 Outro dia o Miguel chegou em casa com um cabelo horroroso, escroto, um brinco, que eu falei assim, meu Deus, por que isso? Aí ele falou assim, você gostou, mãe? Eu falo, não, mas posso te falar, o cabelo é seu. Você vai ter o cabelo que você quiser, eu vou chamar com 16, esse cabelo. Sim. Aí ele fala assim, você não gosta, né? Eu falo, não, mas eu te amo. Mas eu posso falar que eu não gostei do seu cabelo. Olha que maravilhoso, libertador. Eu achei seu brinco cafonérrimo. Onde é que você comprou esse negócio? Não me fala que eu não vou Mas é seu. Ele compra tudo na internet, mas quis furar a orelha. Mãe, posso furar a orelha? Claro, filho, pode. Tatuagem, pediu já também. Eu falei que aí tem coisa que é só com 18. Ai, mas não sei quem tem tatuagem. A gente tá mandando aquilo, mas você não é nem não sei quem. Você não é todo mundo. A gente cai no mesmo lugar. Você só vai fazer tatuagem. Tem coisa que só vai fazer com 18 anos, não adianta. Mas assim, tem coisa que pode fazer. E tudo bem eu não gostar. Porque eu amo ele, independente do cabelo. E isso também é muito libertador. E ele poder ouvir, eu falar assim, achei feio esse corte. É o corte que tá na moda, eu acho horroroso. Mas tudo bem, o cabelo não é meu. É lógico. Eu quero um pouquinho dessa água aí. Então, mas e como é que tá sendo essa maternidade aí, nova? Gente, aí foi isso. Depois desse susto, pavor, contava pra todo terror, mundo. Ai, aí tem uma coisa muito, muito interessante de falar aqui, que eu não tinha nem comentado assim com vocês e tal. Aí, beleza.
Começamos exames, médica. Ana, tá tudo certo, tudo bem. A sua idade não é um fator de risco em si. Ela pode causar isso, aquilo, tá tudo sob controle. A gente tem medicação hoje em dia, exame. Relaxa, tá? Vamos curtir. Passou a paranoia de morrer, de deixar meus filhos grandes, né? Sem mãe, tudo certo. Aí começamos a contar. Aí eu comecei a reparar um fenômeno muito evidente e triste. Todas as minhas amigas, mas eu falaria assim, 98%. Ai, amiga, que lindo, que emocionante, a gente vai te apoiar, o que você precisar, a gente tá aqui, não sei o que, nananã. Não é o que você está pensando. Eu já sei o que você está pensando, não é isso. Tô aqui, ó, tô calada, Não, eu já sei. Ela tá pensando que na hora vamos ver, todo mundo some, não é? Não pensei nada, eu só tô aqui calada, ouvindo. Mas assim, as minhas amigas me acolheram muito, fizeram compra coletiva de fralda ecológica, mandaram não sei o quê, mandavam comidinha, bolo, falando de grupos diversos de amiga. Aham. O que o Léo ouviu? Cara, tu é maluco. Tu é louco. Como é que você vai sustentar 4 filhos? Caralho, puta que pariu. Teve um que chamou o João de covidinho. Ele O falou filho. assim, o eu bebê. grávida. É um covidinho que tá vindo. Eu falei assim, Léo, sabe por que isso? Porque vocês são ridículos, que vocês não se permitem mostrar afeto. Então, você vê como isso é ruim pra todo mundo? Você tá aí solitário, trancado numa pandemia, né, com a sua parceira grávida, e não tem ninguém te acolhendo. No máximo a família, quer dizer, né, as irmãs e a mãe, majoritariamente as mulheres, e os homens estão sendo assim, péssimos amigos, ao meu ver, porque ninguém pergunta assim, como é que você tá? Não, mas eles não falam Tá sobre precisando isso. de alguma coisa? Você tem alguma Eles angústia? não falam sobre isso, Gente, amiga. mas Não como é só isso é pro ruim pra filho, todo mundo, pra qualquer né? tema. É Aí eu falei, muito que ruim. solitário. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque 2 amigos dele, amigos antigos, mandaram presentes. 2. Ninguém fez um chá de fralda pra ele, nada, não existe. Não. Isso é coisa de mulher. Coisa de mulher. Mulher que cuida de criança. Mas olha, quem ia pagar as fraldas, se fosse esse cenário assim, seria o pai, né? Então era bom dar umas fraldas pra esse pai aí, já que estão preocupados que o pai vai ter que sustentar 4 filhos, né? Compra umas fraldas, sei lá. Ninguém perguntou nada, ninguém acolheu, é assim. É muito triste, solitário. Você olha e fala assim, olha com pena. Você fala, nossa, deve ser ruim ser assim, né? Porque os meus amigos estão me acolhendo, me mandando fofurinhas e um bolo com bilhetinho. E você tá aí só tomando porrada, tipo, pô, tu é maluco, brother, caralho. Enfim, 2 presentes que vieram, os 2 do Flamengo. E aí eu comecei a pirar de que como o time, e olha que assim, eu tô fazendo uma série documental sobre a relação das mulheres com o futebol. Essa mulher com 6 filhos, sabe? Ela escreve séries. Ai, meu Deus. Mas aí eu vi isso, como que o futebol ainda é, apesar de tudo, como é um universo extremamente machista, misógino, homofóbico e tudo, ainda é um lugar de afeto entre os homens, né? Porque teve um deles que mandou botar o nome do João. Quer dizer, é um trabalho a mais da pessoa ir lá, mandar bordar, não sei o quê. Uma coisa personalizada e é uma forma de dar afeto. É o máximo que eles conseguem chegar, É o máximo né? que eles conseguem chegar. E ao mesmo tempo é um pouco triste. Eu fiquei viajando muito Não, nisso. eu acho que é bem decadente, né? Que Não é, é legal é uma pra forma ninguém. de demonstrar carinho, é só isso. É legal pra eles, né? Porque eu vi o Léo muito solitário também nessa experiência, né? Enfim. Ele tem quantos anos? O Léo, 48. Então, na época, eu tinha 45, ele 46. Aí a gravidez foi a minha melhor Que pra um pai não é tão gravidez. velho, ué. Não, Né? Tipo não. assim, porque nem isso eles não tem que sustentar essa peso de pai velho, não. Não, tranquilo. Hoje em dia, menos de 50, 55, Pois é. de boa. E aí foi isso, gente. Foi a melhor gravidez. Tive um parto dos sonhos. Fiz um parto normal, natural, tsunâmico, daqueles assim. Aham. Tinha feito 2 cesáreas. Uau, irado. E fiz um parto que eu sempre sonhei. Eu falo, cara, esse bebê é sinistro. Gente, Acho que é isso na minha vida, sabe? Eu engravidaria só pra parir, porque eu não parir. Aí depois dá a criança. Aí dá, criança. Dá pra voltar pra você, porque... Dá pra sair, já tem 6, ó, de 6 pra 7 a gente já falou que não muda tanto. Não muda tanto, então... Mas tem que mas correr realmente pra pegar o parir. seu. Eu pariria. Gostaria de Então, parir. mas É eu vou uma falar que eu experiência. fiquei alguns anos, depois da cesárea dos meninos, muito frustrada. E hoje em dia eu lido com isso de uma outra forma. E eu odeio também essa coisa que fazem muito opressora nas mulheres que fizeram cesárea, sabe? Eu entendo até quando você fala assim, não parir, fisiologicamente. Mas eu olho com muita parcimônia esse termo, assim, quando a mulher fala assim, aí eu falo, eu pari. Aí eu me toquei e falei assim, eu nunca falei eu pari, eu falava no meu parto. Por que eu não paria? E o que é parir? Eu fico, isso assim, uma coisa que me deixa... Eu tenho muitas observações
observações sobre isso. Não, esse é um super E aí vai assunto. vai virar um programa sobre isso, Não, né? eu Porque só é muito- gostaria de falar uma coisa. Quando você coloca, né, Nomear as coisas é quando importante. você primeiro. nomeia, na verdade, uma cirurgia como parto, ou você fala, não, eu pari e tal. Eu falava, eu pari quando eu tive a Pois é, cesariana. eu nunca falei. Mas eu falava no meu parto. Eu falava no meu parto, não falava no pari. Mas é o parto cesáreo. Não. É, mas Você vai falar na porque- minha cirurgia? Então, no Estranho. nascimento. No nascimento. Porque assim, quanto mais a gente vai falar que cirurgia é parto, menos as mulheres vão parir. Menos elas vão parir. Sim, verdade. Porque Mas a gente você só vai afasta essa considerar- mulher de ter um parto. Porque ela vai achar que cesariana, que uma cirurgia é um parto, e na verdade não é. Sabe, eu acho que onde a gente chega, naquele lugar assim, o quanto a individualidade vai impactar no entorno todo. A gente sabe que a gente é um país hiper cesarianista e isso precisa ser olhado. Não, e a gente tá fato. falando de saúde pública, né? Você tá falando do seu universo Isso. muito privilegiado, que você viu que Sim. você, aos 45 anos, encontrou uma equipe fodaraça, capaz de Totalmente. bancar um parto. Totalmente. Aonde uma mulher de 45 anos no Cafundó do Totalmente. Brasil ia saber que ela é. No Cafundó do Brasil, ela ia parir sozinha, provavelmente. Mas, enfim. Muito melhor do que eu, inclusive. Mas uma mulher Cláudia classe Raia. média. Cláudia Enfim, Raia, a própria ponto, Cláudia Cláudia Raia. Raia. Mas ela tem 58, né? 55. Não, tudo bem, mas ela foi uma cesariana. Sim. O que eu tô falando é assim, que a média das mulheres que não tem condições financeiras e nem tempo de estudar. Por isso que é tão importante que a Verônica tava falando, nomear as coisas, Sim, entendeu? Pra total. entender que é uma cultura cesarista, é uma cultura que rouba os partos das mulheres, rouba o protagonismo. E se você ficar romantizando a via de nascimento, que é a cesariana, que é uma cirurgia, que é pra ser feita quando necessário. De grande, modo de porte, que é maior índice de morte materna. Assim, eu acho que eu sou uma pessoa que tenho muita propriedade pra falar. Eu tive um parto natural, depois eu tive um outro parto natural, depois eu tive uma cesárea de emergência e eu perdi um filho num parto. Sim. Então eu sei os problemas que um parto pode causar. E eu continuo sendo uma ativista de um parto natural, porque eu sei cientificamente. Não é um caso pessoal. Sim. Pessoas já falaram absurdos pra mim. Pessoas já falaram pra mim, Juliana, e se você tivesse feito uma cesárea? Talvez Jura? Francisco estivesse vivo. Mentira. Mas cientificamente, aquilo que tinha que ser feito era um parto natural. Era mais saudável pra Mora, que era a primeira filha, que tava ali, né? E quando você estuda pra você sobre isso, também, né? fisiologicamente, era o que tinha que ser feito. Se a gente vive um monte de coisa, né? Não, se não existe, se, né? Se eu podia ter feito uma cesárea e morrido os dois, eu podia ter. Sim. Tudo podia ter Morrido acontecido. você? É? Mas Tudo isso podia ter da acontecido. vida da mãe, quando eu fiquei grávida, que eu fiquei com muito medo de morrer, eu falei com a Aninha, né, o obstetra, eu falei assim, Aninha, se der merda, você Sim. vai me salvar. É. Ela falou assim, Ana, não tem nenhuma dúvida. Ela me explicou uma coisa até que a medicina preconiza. Vou explicar muito mal, gente, médicos me perdoem, mas assim, não é que uma vida que vale mais do que a outra, não sei explicar, mas assim, se você tem mãe e bebê em risco, os dois, e caso a equipe tenha que escolher alguém, você é uma mãe que já tem uma filha, a sua vida vale mais em algum lugar. Eu tô explicando tudo errado, tá, gente? Não, o bebê não tem mas- como sobreviver sem você. Além disso, e além de que tem outras pessoas que vão ser muito mais impactadas em algum lugar com, né, que se der eu alguma acho que não coisa… sei. Não, entre filho e bebê numa mesa de cirurgia, num parto, qualquer coisa, é a mãe que se salva, gente. Aí ela falou isso, ela falou assim, Imagina. Ana, você… Porque eu cheguei nesse nível de pedir. Se der merda, Sim, você porque não você salva tava o morrendo bebê, de você medo, salva né? mim. Gente, você vai falar assim, cara, eu vou deixar meus filhos sem mãe porque eu resolvi ter um outro bebê? Enfim. Aí só voltando à história de nomear o parto. Não, porque eu acho super importante isso que você falou. Até quando a gente fala assim de racismo e capacitismo, eu tenho amigas que falam assim, ai, mas só tô falando uma palavra. Eu falo assim, mas é pedir muito que você apenas, do alto do seu privilégio, troque a palavra que você tá usando, pra você não vai ter problema nenhum, né? É só uma forma de você, inclusive, espalhar, né, no seu, né, entorno o entendimento, e quanto mais pessoas falando isso, realmente. Eu nunca falei, eu parei, mas eu falava no meu parto, porque, gente, eu tô falando de 17 anos atrás. Sim, é isso aí. Parece pouco tempo. Não, é bastante uma tempo. vida nesse cenário. É muito tempo. O parto que eu tive com o João, quer dizer, o Francisco eu induzi. Sabem como é que era a indução em 2005? Uma médica super conhecida por parto natural. Não era modo de dizer. Inclusive fez o parto do meu irmão mais novo. Era a Lilian May, que é maravilhosa, homeopata, faz body talk na consulta. Nunca foi essa médica de cesárea. Ficou comigo 8 horas ali esperando. Mas era isso que é a indução. Você tomava ocitocina, você sentava na cama e ficava sentada,
esperando alguma coisa acontecer. Falei, gente, se fosse hoje, era acupuntura, batia o tambor, vira pra cá, Não, anda que é pra mais lá. a Roti veio aqui e falou que subiu nas pernas de pau. Gente. E não sei o que, pra entrar em trabalho de parto. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Um cada pouco hora menos, com é. uma. Cada hora. Gente, mas é rebozo, yoga, e sim. teria vindo uma mulherada. Faz muita assim, diferença de 10 Acupuntura, anos. enfia uns negócios que negócio Acupuntura. começa. Gente, a própria Dida, que às vezes faz. A Dida, né, que é enfermeira obstétrica, que a gente conhece. Eu lembro dela, a gente já Schneider? parida. A gente já parida, ela falou assim: gente, alguém tem leite, porque leite também estimula o trabalho de parto quando não tá avançando. Então, assim, fora que o movimento, gente, do corpo vai se mexer. Ficar parado é péssimo, né? Gente, é óbvio que eu não ia avançar. Eu tenho certeza que fosse hoje, eu teria feito um parto normal. Mas eu Provavelmente. realmente estava numa inserção cultural, social, que era aquela. Aí veio o Miguel. Gente, toda a minha gestação é polêmica. Primeira vez que eu engravidei, eu namorava há 7 meses. Eu tinha me separado do meu primeiro marido. Eu comecei a namorar. Aí 7 meses de namoro, eu fiquei grávida do Francisco. Mas eu sonhava em ser mãe, tinha aquela coisa. Eu falei assim, vambora. Ele falou, vambora. Ele tinha 26 anos. Pensa hoje em dia. Vambora, ele falou, vambora, é muito bom. Vambora, vamos ter esse bebê. E foram felizes para sempre, a roteirista. Durante uns 8 anos, mais ou menos. Quando o Francisco tinha 5 meses, eu fiquei grávida do Miguel. Nossa, pânico. Pra mim é o pior Eu falo, que pode gente, acontecer. eu tenho Como é que ela todas conseguiu as engravidar com a aventuras. criança crescendo de casa? Como é que ela conseguiu transar, né? É por isso que eu falo, tem todas. Você quer o quê no catálogo? 2 filhos colados, um filho 17 anos depois. Tem várias coisas pra contar. Eu soube que eu tava grávida do Francisco, ele tinha 6 meses. A gente tinha feito um churrasco pra comemorar 6 meses dele. Ah, que E aí bom, você já. soube que tava já grávida fala, do tô grávida de Miguel. Do Miguel, Gente, desesperador. Não, e aí eu já tava tomando Desesperador. Eu uma me jogaria pílula. da janela, eu acho. Não sei Não, nem tinha que uma pílula. Amiga, é desesperador. 5 meses é aquela parte. Eu sei. Cara, sei. Não, a eu me gente lembro esquece. quando a Flor fez 5 meses. Eu falei, gente, como é que alguém pode ter um outro Cogitar. desse? Mas sabe o que é muito louco? Tem 2 coisas loucas, assim. Eu engravidei com 5 meses e eu soube com 6. Logo recém-feito, 6 meses, o Francisco. Eu fiquei tão em estado de choque que eu tava assim, vai acontecer aquilo tudo de novo? Eu vou ficar grávida, vou fazer 200 exames. Eu tava numa época, gente, que eu levava o Francisco na pediatra mensal e eu ia no obstetra mensal ao mesmo tempo. Aí eu falava assim, eu vou engordar aquilo tudo, provavelmente vou passar por uma cirurgia de novo, o pós-operatório, a aumentação, o puerpério, que ainda estava no auge dele, né? Não é nem que eu lembrava, eu estava no puerpério. Você nunca saiu. Gente, eu jamais saía. Foi isso. Eu fiquei muitos anos entre gravidez, amamentação, puerpério. Então, assim, eu fiquei muito tempo dentro desse universo. Aí eu fiquei 3 anos sem trabalhar. Nessa época, antes de engravidar, você já tava roteirista? Não, eu tava psicóloga. Porque antes eu tenho toda uma formação acadêmica em psicologia, que eu fui até o doutorado. Então, assim, não é uma formação… Eu tive uma formação, assim, com estofo e lastro e tempo. Então, eu tava na psicologia. Você atendia ou você a sua carreira acadêmica? Não, eu atendia. Eu participava de uma associação de formação. Eu fazia, né, Nessa época… Não, quando eu engravidei, eu fiz o doutorado já com os meninos já nascidos, né? Então, tava assim, tinha terminado o mestrado há pouco tempo. Enfim, fui fazer uma pós na maternidade escola, em atenção integral, saúde materna e infantil, depois que eu tive filho, porque esse tema, né? Isso acontece com bandas de mulher. Todas as Depois mulheres chega acham uma que hora agora tem que trabalhar com isso. Aí depois você enjoa muito. Outro dia alguém falou assim, você quer escrever sobre maternidade? Eu falei assim, gente, sério, não me chamem para escrever sobre maternidade, porque eu não aguento mais esse assunto. Eu quero isso fazer mesmo. futebol, gastronomia, No começo você quer ser cachorro. doula, Você quer ser doula muito. Você quer muito ser doula, né? Tudo. Aí foi isso. Aí fiquei em estado de choque. Eu lembro a cena, eu pegando o resultado na internet. O Leandro, pai dos meus mais velhos, com o Francisco no colo. E eu assim… E ele… Assim, eu acho que um pouco pra me consolar, ele achou muito maneiro. Mas é aquela coisa assim, né? E olha que louco. Louco. Psicanálise. Eu e meu irmão, a gente tem uma diferença de 1 ano e meio. As minhas 2 sobrinhas têm uma diferença de 1 e 4. Os meus filhos têm uma diferença de 1 e 2. Então, assim… Em algum lugar, na minha família… Vocês isso estavam é algo repetindo esse padrão. E uma coisa assim, um pouco normal. Ninguém, tipo, achou extremamente chocante, né? Muita gente faz isso, acha bom. Então, gente, eu vou Eu falar acho uma louco. coisa. Nunca consegui entender, o que eu mas… vou falar, assim, muito sinceramente, assim, gente, cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa, aquilo tem blá 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 todo. O primeiro ano foi muito punk. É caótico, Muito depois punk fica mesmo. bom, porque fica tudo ao mesmo tempo. Depois fica bom. E sabe pra mim o que ficou mais bom ainda? Imagina que seja parecido com gêmeos. O quê? Nunca fica bom.
Eu acho que é diferente, O primeiro ano é gente. caótico e depois fica bom, porque Não, fica gente, uma companhia, mas sabe o que eu acho entendeu? que é foda de cara sobre gêmeos? Eu não Fica sei bom. dizer, tá? Mas o que eu pensava quando eu falava assim, ai, tipo gêmeos. Eu falava, não, gente, tipo gêmeos não. Tem uma coisa que me separa. Eu amamentei um de cada vez. Pra mim, na minha imaginação, já é uma diferença muito grande, assim. Você amamentar. Mas você passou por uma lactogestação, amiga. É. Depois mas- você amamentou em tandem. Não amamentei. Não. Não amamentei. Ah, mas poderia, então. Poderia, mas então, na época, a médica falou, Essa Ana, dif- você pode, se você quiser seguir amamentando, não tem problema, a gente, né, tipo isso, vamos falar, há 17 anos. É, não tem a informação que tem hoje. Não, ela me deixou muito livre pra escolher e eu preferi não amamentar. Assim, pra mim, eu não ia dar conta de, sei lá, de lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. E depois o Miguel, ele mamou, assim, os três, vou falar de amamentação aqui, pra me esconder. Os três mamaram 6 meses só de, né, amamentação exclusiva, aleitamento exclusivo, não teve forma, não teve nada. Mas nenhum deles mamou muito tempo. O João mamou até 1 ano e 2 meses, foi o que mais mamou. O Francisco mamou até uns 10 meses, porque eu tava grávida, e foi escolha minha mesmo. Eu falei assim, eu não quero. Que é aquela onde a gente chega, que eu queria falar. Com informação, eu acho que vira escolha pessoal, né? Assim, Sim. eu tenho informação, eu sou privilegiada, tenho acesso a bons médicos, eu sei ler, estudar, eu Sim. fico obsessiva no tema, e eu fiz até uma pós, que era o Marcos Renato, não sei se você lembra dele, um cara, né, que era super da amamentação. Você fez o passo 1? Não tinha esse nome. Eu fiz também, após dele. Mas lá na maternidade escola? Não, eu fiz em São Paulo. Ah, não, fiz na maternidade escola, mas talvez eu tenha feito mais antigamente, não sei. Foi em... Mais antigamente, vai. Não, porque é. foi logo que o Miguel nasceu. A primeira É. coisa que eu fiz pós-Miguel, profissional, foi ir pra essa pós, que foi aqui na maternidade escola da UFRJ Laranjeiras. Foi 2008 ou 2009, não lembro. E aí eu fiquei muito encantada com ele. Ele dividia até consultório com o Ricardo Chaves, na época, hoje em dia eu não sei. Enfim, eu tava muito dentro desse tema, né? E fiz essa escolha, realmente. Eu não aguentava mais ser grávida, amamentar. As demandas, Não, eu não todas aguentava juntas. mais que meu corpo não era meu. Eu não aguentava mais viver esse 100% mergulhada nesse universo. Então, assim, o desmame do Miguel, ele foi um desmame totalmente conduzido... um pouco, porque eu também não me lembro muito bem, que tem muito tempo e do HD vai ficando, né? Sim. Um pouco espaço. Mas eu não me lembro de ter sido um desmame difícil pra ele. Eu lembro que nas últimas mamadas já era aquela coisa assim... Enfim, Miguel já tava comendo hiper bem, mas foi uma escolha realmente por mim. Eu preciso estar de volta para mim, para o meu corpo. Eu não aguento mais. Gente, você ficar 1 ano levando o bebê uma vez por mês no pediatra e na médica é muito louco. Você chegar em casa com um bebê recém-nascido e ter um bebê de 1 ano e 2 meses. Desesperador. Quando o João fez 1 ano e 2 acho meses, eu falei chocante. assim, eu tava parindo o meu segundo filho. É muito insano. Eu acho muito mais insano você ter um bebê de 1 ano e ter um outro do que você ter 2 juntos. Eu também. Porque é impossível, porque aquele tá começando a andar quase, enquanto um nem se mexe. É uma loucura, São demandas gente. muito profundas Não, e uma diferentes. minhoca e O uma outro é tu ameba, meio não tem que... como ali. Uma minhoca, uma ameba. Gente, aí as pessoas perguntam, como é que você fez? Eu falei assim, eu não faço a menor ideia. Eu não sei responder. Só viveu, porque tinha que fazer. Eu fiz. E deu tudo certo, eles são ótimos. E aí tem uma Eles coisa são que ótimos, eles são ó. ótimos, maravilhosos, super queridos. E aí tem uma parada que é muito legal, que assim, eles são muito parceiros. Sim. E aí eu me isso. separei do pai deles, o pai deles foi morar em São Paulo, então eu fiquei mãe solo durante um tempo, eles com 6 anos e 7, E uma aí coisa você assim. abandonou a psicologia nesse momento? Nisso eu já tava na transição. Já tava E paquerando. justamente eu saí do doutorado, que tava quase acabando, e minha orientadora foi muito caxias, digamos assim, porque eu fui a primeira doutoranda dela. E depois eu entendi, porque eu queria prorrogar 6 meses, que inclusive era meu direito. Depois eu entendi que eu podia. Uma galera da minha turma fez isso, ela não deixou. Porque eu falei assim, olha, eu acabei de me separar, eu tenho 2 filhos e eu não posso mais me dedicar ao doutorado. Eu tinha uma bolsa, que já tinha perdido a bolsa, porque eu atrasei umas entregas, eles me tiraram. Eu tô numa outra situação financeira, assim, eu preciso adiar. Porque eu já tava começando a trabalhar como roteirista. Aí ela falou assim, não pode. Aí eu falei assim, então eu vou sair. Aí eu falei, gente, como é que a pessoa quer que eu abandone? Mas tudo bem, foi a escolha que eu fiz maravilhosa, não me arrependo nem um pouco. A vovó, E você já tava escrevendo. já, a vovó mística, que inclusive tem 2 pós-doc, quer dizer, que é muito cabeçudo do universo acadêmico, falou assim, pra que você quer esse doutorado? É. Então, É título tchau. só. Vai viver, vai fazer seu caminho. Então foi isso. Fiz essa transformação, essa passagem. Já tinha feito 1000 cursos de roteiro. Durante a Mas por que? psicologia. De curiosidade? Não, assim, eu sempre fui muito ligada às artes. Durante a psicologia eu fiz
Cal, fiz teatro, eu fiz dança na Sim. Gelviana, eu fiz milhões de Você cursos estava de… inserida. Sim, totalmente mundo. inserida nesse universo. Meu pai é Seu ator, pai. minha mãe é professora. Eu falei que ela tem 2 pós-doc, mas ela é professora do curso de teatro da Unirio, ela é professora da Cal. Então, assim, eu fui criada num Sim, ambiente você foi criada de artistas, nisso. né? E eu brinco que eu fugi e fiz assim, né? Oi, gente, cheguei. Fugiu Tá por bom, nenhuma. não deu, Mas eu me apropriei e fiz uma bagagem muito interessante, que a psicologia é maravilhosa, né, gente? Muito. Pra tudo. Mas assim… Eu fui bastante, assim. Eu acho que também a maternidade, sem querer romantizar essa coisa do contato com a gente mesma, ela te redimensiona num certo lugar. O que pra você faz sentido? Quem você é de verdade quando você consegue descolar um pouco dessa coisa? Porque a minha maternidade, minha primeira experiência de maternidade, que foi uma só praticamente, ela foi muito devotada, sabe? Eu não tinha babá. Eu tenho até hoje uma relação muito difícil com essa função, sabe? Tanto quando eu fiquei grávida do João, minha filha falou assim, agora você vai deixar a gente ficar um pouco. Meus filhos foram dormir na casa da minha mãe com, sei lá, 5 anos. E minha mãe, uma mãe, como eu já contei pra vocês. Eu sempre fui muito controladora, muito centralizadora. Eu andava com os 2 na rua e falei, gente, devem ter pena de mim. Porque eu lembro uma vez que o Francisco dormiu aqui, eu de carrinho com os 2. O pai dos meninos trabalha com audiovisual. Então, assim, no início ele ficou, depois ele começou a viajar. E eu não queria ninguém dormindo lá em casa. Eu lembro de madrugada que eu sentava, chorava um, chorava outro, chorava eu. Sim. Eu assim, que eu sim. Sorte. Acontece. Se vai chorar todo mundo, eu também vou. também choro. Eu também sei chorar, Que sei chorar gente mais é alto essa? ainda. Eu tô aqui chorando há muito mais tempo que vocês nessa vida. Se chorar, melhor até. Tá, mais anos. E aí, Vem não, vocês duas. Começaram a chorar agora, né? E aí, assim, tudo foi se organizando, porque o Francisco realmente sempre foi um bebê muito tranquilo. Eu falava assim, vou botar o seu irmão pra dormir. Aí o Francisco ficava na sala brincando, eu entrava no quarto. Miguel dormia assim, eu não precisava também ficar aquela coisa assim. Ele dormia, eu voltava. Gente, e tudo vai se ajeitando. É claro que eu era muito mais nova. As informações eram outras. Eu devo ter feito coisas que hoje em dia as pessoas ficariam de olho arregalado muito provavelmente. E, gente, eu falo assim, foda-se, então vai lá você cuidar de 2 sozinha, né? Óbvio. Tipo assim… A graça também da maternidade mais velha é que as pessoas falam umas coisas que eu digo, você fala assim, tá bom, tá. Nem fala mais aquele negócio, paga minhas contas, né? Porque podia estar pagando minhas contas, mas não manda na minha vida. Só fala assim, então vai você passar 2 dias lá em casa. Gente chata. Pô, eu ganhei parabéns da pediatra anteontem. Cheguei lá. Ganhei parabéns. Ganhei uma estrelinha no meu caderno. Ganhou uma 6 estrelinha. crianças, uma caderneta de vacinação. Mas você leva os 6? Não, a gente em casa. com Ele me deu 6, até ataque. Não, porque calma aí, não é criança A van, mais, aluga né? a Tem van. 2 de 17. Gente, são homens. Então… Não vão nem no pediatra, né? Não, é o EBA. Já vão no, sei lá, qual é o mestre de Teve peru. um dia que o Miguel tava com dor, eu falei assim, gente, alguém me ajuda? Onde é que leva? Onde é que Ou leva não essa criança grande? Aquilo é cacete? emergência. O que Joga dizer o aí, tamanho? amor. Mas eu tinha que saber. É emergência pediátrica, tipo assim, se eu chegar no Juta, vão atender? Aí alguém falou assim, Ana, ele tinha 15, que ele fez agora 16. Cara, ele tem 15 anos, tem que atender. Ele tem 1,92 m. Não é isso que determina. mas teoricamente é até 18, eu acho, não? Não Eu sei acho também. que Pediatra é. se manifesta. Tem adolescente, gente, herbiatra. Mas é emergência, você vai Herbiatra? levar. Nunca ouvi falar. É, a especialidade. Herbiatra é quem atende adolescentes. Ah, que fofo! A partir dos 13 anos. Usa uma erva. 13 Olha lá, anos aprende. é adolescência, né? Não sabia 12 que tinha herbiatra, anos gente. Tem, sei lá, é muito quantos Vamos legal. trazer uma herbiatra, Médica que adorei É esse muito nome. legal. É maravilhosa. É. Ela vai conversar sobre educação sexual. Que legal! Tô chocada. Tô precisando saber de uma herbiatra, que a minha filha faz 10 anos amanhã, Então, gente. pronto. Olha ó. aí. Herbiatra é só com 13. Tudo bem, mas daqui a Mas pouco é o tempo porque- não para de voar, não cacete. para. Tem uns pediatras que também atendem adolescente, mas é da especialidade. Aqueles velhinhos de Eu 1900 de gostaria bolinha, né? de ter uma pediatra, gente. Eu porque queria uma assim, herbiatra. Você queria uma herbiatra? Adorei. Eu queria uma pediatra. Geriatra que a gente… eu tô já. Minha mãe já falou, a minha filha é Porra, geriatra. Ana! Inclusive, já que você Joaquina, falou aí de do disso fantástico aí, mundo de… vocês quando ficam menstruados, isso é uma pergunta legítima. Ih, gente. Vocês têm mais dificuldade de conseguir prender o xixi pra chegar no banheiro ou eu tô com problema? Tá ficando velha, Tô geriatra. ficando velha? É geriatra já? Eu nunca assim, associei com a quando menstruação, tá mas faz menstruada, todo é. sentido. Porque normalmente meio que libera tudo. A musculatura gente, eu Não, eu diferente. faço muito Segurar xixi xixi. menstruada. Não, Segurar, mas assim, não. eu não consigo segurar o xixi a tempo de chegar na privada. Ah, Tipo assim, é? tô aqui. Aí, de repente, não Pode pode tá fazer com uma xixi, eu tô incontinência menstruada. urinária. Aí, não, então, mas é só no período menstrual. Eu acho que faz todo sentido, porque tem um relaxamento de alguma coisa ali, que eu tô explicando tudo errado, mas pra mim, eu vejo sentido.
Porque, mas não acontece Você com viu você. que Ana vai ser vovó mística, né? Eu herdando. vejo isso, eu entendo, mas assim, não tem base científica. Mas eu achei muito doido, porque assim, eu tava com vontade de fazer xixi e segurei. Aí quando meu cérebro entendeu que eu tava chegando perto da privada, ele soltou o xixi. Antes. Soltou. Eu Talvez falei tá assim, tendo um delay do comando. Sem dignidade mas nenhuma, a só pessoa tem que fazer xixi quando eu tô nas calças. menstruada, E uns dias antes de ficar menstruada também. Tipo, 2 dias antes. Aí eu depois já, volta ao normal. minha já acho que eu sei. nunca- Hã? Depois volta ao normal? Não, tô normal. Então é isso, com certeza, gente. Tem Com a certeza, ver. com certeza. É, gente. já tá decidido. Eu li esse uns diagnóstico. É um estudos. relaxamento. Com certeza. É um relaxamento. Porque eu acho que tem. Mas de verdade, acho que tem. Tem uma coisa que o intestino solta um pouco mais. Ah, não, meu intestino é solto Ah, quando eu tô sim. menstruada, que é uma beleza. Não faz sentido. Gente, que meio o programa- que solta tudo. Escatologias da menstruação. Ai, tudo meu bem. Deus. Gente, somos 3 mulheres aqui, eu vou Não falar sobre é? o quê? Todo mundo tem o mesmo corpo e as mesmas Ô, coisas. cara. Ana. E aí, vai contando da sua transição Não, de aí eu só carreira falei pra que eu ver. cheguei na pediatra e ela olhou aquela caderneta de vacinação toda em dia. Eu cheia de amiga que tem um filho com 70 vacinas atrasadas. Então aquela caderneta Você é nerd de da vacinação sua- linda. Não, amiga, você é sobrecarregada. É. Você ganhou uma estrelinha assim, parabéns por essa sobrecarga. Não, Você mas cumpriu olha com só, louvor. Não, mas esse negócio da vacina não sou eu sozinha, não. Ah, não. É, O pai que tá bom. bem participando Que do negócio bom. da vacina. Já levou que eu não gosto de passar pano. Gente, eu não vou. Amor, não vou passar pano pra você aqui em nenhum momento. Que quando eu. Grupo. E o marido de vocês faz não sei o quê. O Léo já fala assim. Eu sei, não é mais do que minha obrigação. Eu falo, certeza que não é mais sua obrigação. Então não passo pano pro homem que leva pra dar vacina. Porque, gente, ele só fez o que ele deveria estar Mas fazendo. foi todas você as- que mandou ele O levar quê? pra dar vacina? Não, várias vezes ele já levou. Foi lá, tipo, você chegou em casa, aí ele já tinha Não, levado, já gente, tinha feito. eu tô muito longe da igualdade dos cuidados na minha casa. É óbvio. Todas as pessoas. Todas as pessoas do mundo. Mas eu falo que assim, tem casa que é 90-10, tem casa que é Sim. 80-20. Não, eu tenho uma tem espécie casa lá que em casa. é 100-0. Eu tenho uma espécie lá em casa que faz as coisas que tem que ser feitas. Compartilha bastante coisa. Mas assim, eu que gerencio. Claro. Ainda eu que gerencio, óbvio. entendeu? E às Então vezes tem eu que faço mandar, meio tem- assim, tipo, de birra. Assim, de birra não, tipo assim. Ai, não vou falar não, só pra ver o que vai acontecer. Aí você vai se fuder. Fudeu. Se eu fizer esse teste, olha que a minha espécie é considerada. Não tem uma pessoa que não fale da minha espécie. Gente. Que, nossa, olha, ela tem um homem que até faz Funcional. as coisas. Ele Gente, lava a louça, ele vocês corta as sabem- coisas quando ela cozinha. Ele cuida das crianças, ele bota as crianças pra dormir. Gente, é papapá. muito bizarro. Isso é muito chocante. Ainda, Gente, em 2023, eu já isso é ouvi muito o chocante. meu ex-marido sendo elogiado na escola, uma escola construtivista da Zona Sul. Tá sendo elogiado. Nossa, você frequenta tanta escola, você vem em todas as reuniões, você traz e leva os meninos, você vem nas festas. Eu fiz assim. E eu? Eu venho muito mais. Inclusive porque ele viaja. Alguém tá me dando parabéns? Tipo assim, gente. Não, você não faz mais que isso é sua obrigação. Ai, não me irrita. Mas Esses dias eu ganhei um parabéns, porque eu arrumei um namorado onde a mãe dele fica com as minhas filhas. Pra gente sair junto. Nossa, Verônica, ela se deu muita sorte. É. Falei, que sorte. Não, mas você tá botando outra mulher pra cuidar, inclusive, pra você. Eu não tô botando pra cuidar. Né? Isso não é sorte nenhuma. Tipo, eu falei, caralho, mas como faz É, essa não balança, né? Não Não, e eu faz. fico, é porque ele não tem filho, seu companheiro, Não. seu namorado. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, se eu não tivesse filho, será que a minha mãe teria a mesma relação que ela tem com a Nina, minha enteada? Ih, gente. Eu não sei, então, Acho tô que aqui provavelmente, problematizando. talvez. Não sei, porque quando você é avó, você já tem uma relação de avó com netos, né? Ela não é avó, ela tem netos de outros Ela filhos. não é avó. É, isso é mais diferente. Então, talvez. Mas Ou acho ela que tem deve o tá doida pra ser desejo. avó. Ou isso, Ah, ela tem deve o estar. desejo. Deve tá. E nenhum dos filhos dela quer Encapa dar filho. esse não, pau. E nenhum dos filhos dela quer dar filho. Então eu falei assim, que ótimo, eu toma. arranjei uma oportunidade. Toma duas Você aqui. quer ser avó? Match perfeito. Você pode ser avó de vez em quando. Olha só que incrível. Maravilhoso. Quando Você foi cansar, contemplada. Você pode... Mãe do João, Você você foi foi contemplada com contemplada. 2 netas? Sem a parte chata, Né? eu achei bom. Enfim, eu achei ótimo. Aí falaram que eu tinha muita sorte. Eu falei, poxa, então tá, né? Isso é Eu muito também, né? sorte. Teve azar, porque o pai, né? No Eu caso. tô há 5 anos sem sorte nenhuma. Exatamente. Aí eu tive uma, eu tenho muita. Em algum Muito momento, sacanagem. em algum momento a sorte tem que sorrir, amigo. Gente, mas é muito louco. Isso- Só voltando essa história da carga mental, né? Que é isso que eu falo, assim, claro que o Léo chega junto muito. Assim, o que eu acho que tem de diferente na minha história é que, assim, eu já conheci o Léo como pai. Né? Quando você tem filho com um cara que não é pai, você não sabe como ele vai exercer a paternidade. E pode ser uma surpresa para todos os lados, né? Sim. Então, da mesma forma que eu já via ele atuando como pai de 3, ele também já me via atuando como mãe. Então, é claro que eu vejo e via e ainda vejo coisas que eu não gosto, que eu critico, que eu acho que estão longe de ser
né, muito longe de ser o que eu consideraria o ideal, mas é claro que dentro de uma funcionalidade mínima, de uma divisão que ainda longe de ser igualitária, ela pelo menos tenta se aproximar e tem uma consciência, né, de que é necessária essa mudança. Eu jamais teria tido um filho aos 45 anos com um cara que, porra, gente, né, pelo amor de Deus também, né, tem o limite da sanidade ali da pessoa, né. Então é claro que nesse sentido eu acho que é diferente de quando você não conhece esse homem exercendo a paternidade. E mesmo que você conheça, tudo pode mudar, né? E mesmo que você, tipo, conhecesse esse homem ali, ele tivesse filho e você te engravidasse, você ia falar, não vai dar, amado, né? Você já é um boçal aí. Acho que você não estaria com um cara que fosse um pai escroto. Já não estaria. Fato. Até porque você já era mãe. Gente, porque ele nunca foi um pai escroto. Pelo contrário, assim, não pelo contrário de não ser mas de ser muito presente, inclusive na divisão das coisas de guarda, de convivência, né? Convivência, enfim, né? De moradia e tal. E eu já sinalizei muitas coisas pra ele, independente da minha relação com a ex dele e da relação dele com a ex. Não era sobre isso, era sobre temos aqui dois pais, um pai e uma mãe, eu acho que isso aqui você tá precisando, não sei o quê. Assim, eu fiz ele ver muitas coisas que dentro desse acordo dele com a ex, realmente… E pra ela também. Tava meio tudo bem, porque é o default. E ninguém… Se você não é uma mulher que tá pensando nisso… Quando você vê, você tá sobrecarregada porque sim, porque é assim, mas não precisa ser. Então, peraí, vamos reembaralhar essa coisa aqui, porque também não tá legal. Não dá pra você ter uma viagem e você decidir sua viagem sem considerar a data, sem falar com a outra pessoa, porque você sabe que ela vai estar ali a postos, se era sua época. Não, mas ela não viaja, não trabalha, a mãe dela tá ali. Não importa. Você tem que primeiro consultar pra saber se ela pode estar com seus filhos. Aí você decide, sabe assim, coisas básicas? Sim, educar os homens. Fazemos. Bom, eu educo 5, né, gente? É isso, mas também eu acho que tem esse lugar, né? Tipo, se a gente se relacionar com homem, a gente tem que ver qual é o limite da educação que a gente vai dar. Tipo, até aqui tudo bem, eu posso fazer, mas daqui você já é adulto e você pode Além disso, até onde a gente vai, porque eu falo isso, assim, eu tenho um lastro que até onde eu vou com um garoto de 15, 16 anos. Com cara de 48 eu não vou. Né? Exatamente. E além disso, até porque um é seu filho, o outro não, né? Exatamente, no caso. O seu filho, quando tiver 48, você pode adotar uma Aí é problema de cada mãe como quiser. Mas eu acho que para além disso, tem o quanto esse homem está verdadeiramente disposto a abrir mão dos seus privilégios. Porque eu vejo muitos que fingem e na hora do vamos ver… ele não quer fazer transformação nenhuma, ele quer pegar bem. É o esquerdo macho que a gente muito bem conhece, né? E eu conheço várias amigas muito feministas e que nos grupos estão contando coisas que eu fico assim… Caralho, não é possível que esse cara tá fazendo isso. E a minha vontade é falar assim, amiga, ele é um babaca do caralho. Obviamente que eu não vou fazer isso, né, gente? Sim. Não posso, porque cada uma tem suas dores, gente. Calma aí, se ela tá ali no grupo falando, ela tá só pedindo fala, uma opinião. é um babaca. Ele é um babaca. Eu entendo que seja difícil. Estou do seu lado, não é? O problema não é você. Sei que é difícil abrir mão do filho da puta. Várias falam e eu fico na minha, porque eu acho que assim, eu às vezes sinto que até em algum lugar eu sou um pouco… Sei lá, não, é porque, olha só, a gente que se recaindo. Olha esse lado aqui, eu acabei de me colocar. Eu sou um pouco intolerante. Porra nenhuma, né? Eles estão 100% equivocados, me sobrecarregando e eu me sinto intolerante. E eu falo, essa coisa é muito cilada, gente. Sabe o que é a mais cilada pra mim hoje? Quando eu fazia mestrado, 2013, eu tinha um orientador que faleceu, que é o Bernardo Jablonski, que era maravilhoso, porque ele era professor do tablado, autor de humor do Zorra e psicólogo maravilhoso, doutor que orientava e dava aula. E ele dava uma aula num curso, que era o que eu fazia, que era de psicologia social, de casal e família. E ele fez uma pesquisa. E ele já estava estudando a desigualdade nos cuidados de gênero, nos cuidados da casa, há 15 anos atrás, sabe? Assim, muito tempo. Um homem branco privilegiado estava olhando para isso. Ele fez uma pesquisa na qual ele descobriu que há duas coisas muito interessantes. Finge que você é um homem, você é uma mulher, vocês são casados. Aí você falava assim pro homem, você compartilha não sei o que, nananã? Sim. Quantos %? Aí quando ele comparava o mesmo casal, era bizarro, né? Obviamente. Se fizer isso hoje em dia, você vai ver a mesma coisa, né? O cara acha que tá arrasando muito e a mulher dá nota 1,5. E outra coisa que ele viu, que o problema, na verdade, do casamento contemporâneo é essa falácia do casamento… do casamento contemporâneo dentro de uma classe social, né? Do casamento entre homem e mulher. Nesse recorte, né? Pelo classe menos média, inserida, bolha. Que você tem uma falácia de uma
de uma crença, né, que te é oferecido um casamento mais igualitário, só que não é. Então, uma coisa assim, se você sabe que você tá lá no sertão de não sei aonde, que o cara é hiper machista, que todo mundo é hiper machista, e você tá entrando nessa situação… Gente, é quase fazer uma comparação horrorosa. O Bolsonaro nunca mentiu sobre quem ele era. Ninguém foi enganado pelo Bolsonaro. Gil, você foi enganado pelo Bolsonaro, você tá precisando, né, sei lá, tomar alguma coisa pra sua cabeça. Não tá raciocinando devidamente. Bolsonaro nunca enganou ninguém. Ele sempre foi aquilo muito claramente, né? Você não fala, ai, fui ludibriado, fui enganado. Não, você escolheu isso, né? Ok, vamos assumir. Né? Você entrar num casamento que tem uma falácia de uma igualdade, uma divisão mais igualitária de gêneros, e você não ter. Então, tipo assim, né? Tipo, tá te trollando, toma aqui o docinho. Eu acho que a gente não tira. sabe o que é casamento, sabe? Tipo, porque assim, quando a gente vai lá ver… Juridicamente, por exemplo, a gente vai lá, lei do cônjuge. Né? Do cônjuge. Lei do cônjuge. Tá lá, que tipo assim, o seu corpo agora é do seu marido, né? Basicamente. Tá. Tem aquele negócio que se você não transar pode separar. Não tem mais isso. Isso acabou em 1991. Anteontem. Mas foi anteontem. 1991. Sim. É né? doideira. Então, assim, tem hoje, na verdade, hoje é 1º de março. Agora as mulheres podem fazer laqueadura com 21 anos e sem ter filho. Mas assim, ali na lei do cônjuge é muito claro. Tipo, se você é casado, o seu corpo é do marido, o corpo dele é seu também. Só que quando a gente olha numa sociedade onde a gente vive, a gente sabe que essa mulher vai estar em casa e esse homem vai estar provendo. Na rua. Então, assim, a lei do casamento, ela é cristã. Sim. Ela não vem, tipo, lá, né, dos povos indígenas. Não vem de outro lugar. Vem de uma perspectiva cristã. Onde é o controle dos herdeiros. Onde é o controle da mulher e das crianças. A gente tá falando sobre propriedade, Sobre propriedade. Né? Então, o casamento pra mulher é sobre propriedade. Você vira propriedade de alguém. Tanto é que, tipo, tinha o dote, né? Tem o pai que entrega pro marido. A noiva na igreja. Então, é isso assim. Então, a gente fica naquele… No romântico do casamento. Ai, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Que também é uma coisa recente, o amor romântico. Que antigamente era um negócio. Era um negócio. Casamento. Era um negócio. Inclusive, eu tava conversando com a Carla, né? Eu falei, Carla, hoje em dia eu só casaria por interesse. Cadê esse dote? Cadê? Quantas terras? Quanto? Porque assim, por amor não vou casar, mas por amor acaba. Amor vira outra coisa. Amor vira não sei o que e tal. Só casaria por interesse mesmo. Porque eu acho que o casamento hoje, ele não é um negócio maneiro pra mulher. Porque assim, você vai acabar fazendo essas tarefas domésticas ou terceirizando essas tarefas pra uma outra mulher fazer. E de repente nem é essa mulher que tá pagando por isso. Então assim, ela vai estar tendo que fazer uma um gerenciamento de carreira do cara, dos filhos. Eu acho que pode ser também uma sociedade, né? Pode ser encarado como uma comunidade. Tipo, duas pessoas se juntando pra fazer coisas juntas. Sim, mas pode ser um coletivo. Isso, é um também, interesse. Né? É um interesse. Um interesse bom. Um interesse no bom sentido. Tipo, eu e você juntando forças. Eu acho que pros casamentos então, é o acordo no início do casamento. É isso. Combinado não sai combinado. caro, melhor coisa. Ninguém vai lá… E aí, nosso relacionamento aqui é monogâmico? Pois é, presume-se, né? Tá presumido. Presume-se. Não, tipo, parte você do gosta princípio disso? que é. Se você quiser não ser, você tem que combinar diferente. Mas por que parte do né? princípio que é? Porque alguém inventou? Porque por causa dessa história que a gente tava falando, que era negócio, aí inventaram o amor romântico, e aí a mulher pertence ao homem, o homem vai pra rua, ele sai, porque ele precisa. Pra mim, até hoje, eu não consigo lidar com amigas minhas, assim, tipo, que estão aí estudando, não sei o quê, bolha e tal, e ficando muito felizes que as outras amigas elas estão casando num casamento maravilhoso, onde jogam flores. Deve ser a festa pra não, beber, eu amo comer festa, bem. festa a gente quer mas festa. assim, eu não fico feliz mesmo. Todas as minhas amigas aí que vão casar ou que já casaram, eu não fico feliz. Eu vou casar, não sei o que lá. Eu tenho um negocinho assim de tipo, caralho. Mas é um trauminha. É um trauminha? Eu acho que sabe? Porque tem um conceito… Não, porque eu acho que assim, o casamento é muito de coisa, né, amigo? Acho que o problema é isso aí que você falou. A origem e porque a gente se coloca nessa situação sem nem refletir sobre. Quem casa com essa expectativa, gente? Quem hoje… Pessoas como nós, mulheres que estão pensando feminismo, estão lendo, estão estudando, estão trocando, né? Porque a rede é muito importante. Quem hoje casa achando realmente que o casamento vai ser a base da felicidade, que vai ficar casado durante 1000 anos? Um monte. Isso eu tô falando. Eu acho um monte. Eu acho que é muito mais por aí. Bom, se a Vera tá falando, coisa… é você não problematizar, não dizer as coisas que você sente. Cara, pra mim é muito legal. Sabe, isso eu vou até aqui, vamos fazer isso junto, isso não dá.
e unir. Eu acho que assim, o casamento como encontro, conexão. Incrível. Incrível. Mas eu acho que é isso. Você pode ter isso com uma amiga sua. também. Exatamente, não Por isso importa. que Não por que a importa. gente não casa com a amiga? Gente, sabe uma Pode coisa que eu casar com a falo? amiga, você não quer só pedir em casamento. Porque senão o Franco não vai deixar, né? Já tem isso, No tá caso, vendo? não tem que Se eu for empata pedir, foda. se eu pedir pra casar contigo, tu vai poder casar comigo, Vai ter que Juliana? dar permissão, Não, né? Vai ter né? que pedir pensão pro seu marido. Tá. Gente, mas eu já Por que a falei gente não casa com as amigas? Foi a melhor frase. Olha só, a minha comadre, Marina, uma época a gente falava assim, qualquer coisa mais pra frente a gente casa. A gente, cada uma vai ter seu quarto, ela cozinha bem bacana. Ela é isso. maravilhosa pra cuidar de criança, É. cuida das crianças. E junta Mas as olha crianças. Só, eu já falei Agora ninguém quer juntar a criança com você, não quero. Não, ninguém. Eu entro com 2, você entra com 6, Ninguém sei lá. convida mais a gente pra festa. Ninguém convida. Eu já sou meio- viagem. Amiga, como vocês fazem pra sair de casa, todo mundo junto? Não sai junto, sai? Não, a gente sai. Andando. Em 2 carros. Não, a gente tem um carro de 7 lugares, só que a gente não sabia que a gente ia ter, né, precisar de um 8º lugar. Não existe carro de 8 lugares no Brasil. É van? Existe aqueles bizarros bilionários, né, que Aham. a gente jamais vai ter. Kombi. Kombi, van. Não tem mais, faz O sonho mais do também. Léo é van. Eu enjoo na van, gente. Eu tenho Eu trauma de van. também. Eu entro na van, se eu vejo cortina, Eu eu falo, eu vou também enjoo enjoar. Porque Tem que não. sentar na frente na van. É, Não. primeiro lugar da van. van de filmagem. Detalhe, já fala assim, tem que ir eu na trouxe frente. a Ana Abreu pra falar dos projetos de roteiro, não sei o que, a gente não para de falar Mano, de mas olha criança, só, tem marido. uma coisa, porque eu queria falar duas coisas É a rápidas. lua em Uma coisa câncer muito dela. importante que eu falo, já falei com meu ex-marido e falo com o meu atual, que eu falo assim, onde é que eu assinei essa parte? Aí Sim, eu do brinco acordo, a gente meu tava irmão é falando do advogado, é bom ter advogado na família que você não paga. Eu falo assim, onde é que eu assinei? Que eu que vou, por exemplo, ser responsável por ver a data da vacina. Eu assinei em algum lugar? Não assinei em nenhum lugar, então não vou fazer. Então, mas aí será que É. isso não tem que ser combinado antes? Pode de ter o ser, filho? mas aí Pode. as coisas vão Pode. aparecendo. E você vai Interessante. direcionando a rota. Porque aí Aham. você se depara com uma situação, porque a vida é fluida e as coisas vão rolando, né? Mas tem um termo muito legal do Bernardo Jablonski, voltando a ele maravilhoso, que ele chama monogamia seriada, que eu me enquadro. Eu tô no 3º casamento. É claro que antes de eu ir, né, morar junto, coabitar com o Léo, a gente não casou. A gente vive uma relação que é um Sim, casamento. é casamento. Né? Também não casei. Esse aí é casamento. É, o nome dessa relação que Chiquérrimo, a gente vive de é flores pra todo voando, mundo que você beber, falou. comer bem. A gente gosta de dançar com as amigas de infância. É legal. essa Não, eu parte. amo ser convidada pra casamento. Me convida. Fala para suas Também amigas que eu quero. gosto. E que é esse conceito. São relações monogâmicas. Seriado. Gente, monogamia seriada não é muito Eu gênio? não sei o que é isso. É você ter várias relações monogâmicas, não ao Ao mesmo longo tempo. da vida. Seriadas. Então você teve um casamento monogâmico. Aí depois você Não, se mas não é isso que separa, todo você- mundo faz? Mentira, porque todo mundo trai, mas As não seria pessoas isso. que são monogâmicas enquanto estão nos seus relacionamentos, que esse é o acordo, que também isso pode mudar ao longo do Pode. relacionamento ou do seu próximo, mas que casam várias vezes. E você escreveu coisas sobre maternidade? Escrevi muitas coisas sobre maternidade. Eu tenho um grupo de mulheres, mães roteiristas, que a gente se uniu pra... Tudo começou com uma mesa do Frapa, que é um festival muito legal de roteiro que tem em Porto Alegre. E aí eu fui chamada pra uma mesa que a gente falava sobre como dar suporte pra mães roteiristas, né? Imagino, porque roteirista trabalha muitas horas. E como é que assim, faz com uma horários. criança? E é muito louco, porque logo que o João nasceu, eu me toquei de uma coisa que muito óbvia, porque era o meu 3º filho. Eu fechei um cronograma, eu falei assim, gente, eu não vou cumprir esse cronograma, eu tenho um bebê agora, né, que mama o dia inteiro em mim. Então, assim, eu tava trabalhando com um cronograma de pré-bebê, então você tem que... São muitas coisas, assim. O tempo de entrega, as reuniões intermináveis, o horário que é possível para você estar numa reunião, dependendo da sua rede de apoio, a questão da amamentação, você se alimentar, se você estiver amamentando, que você tem que comer direito. Então, são muitas coisas. E aí, uma das coisas que eu falei nessa mesa é justamente isso. Gente, roteirista mãe não sabe falar só sobre maternidade. Parem de chamar a gente pra fazer só programa de maternidade. Eu entendo que seja Que foi legal. isso que começou a rolar? Nem começou assim, eu sempre fiz. Família, maternidade, por conta também da psicologia. Mas eu comecei a ver que eu também era uma pessoa olhada assim, poxa, vamos chamar a Ana. E não é que eu não gosto, eu gosto. Por exemplo, quando o João nasceu, eu tava no meio de Boas-Vindas, que é uma série documental do GNT. E eu não consegui nem terminar, porque o João nasceu de 38 semanas, assim. No dia que virou 38 semanas, 00:30, minha bolsa estourou. E você tava gravando, tava roteirizando Tava Boas-Vindas. fazendo roteiro. E aí, a gente não é apta só a falar sobre esse tema, porque senão a nossa vida vira só maternidade. É, não causa. Cara, a mas gente olha só, quer chamei aqui respirar. pra falar de roteiro, você não ficou Só falando fala de criança. maternidade, né? É Você porque vê. a gente também... A gente tá inserida, a gente reclama, fala, com razão. Sim. Mas a gente se vê muitas vezes
presa, né? Como se estivesse afundada nisso. Porque realmente são os temas que Claro. estão aqui. Mas assim, a gente acorda, é tão respira importante isso, a gente né? respirar outros assuntos, Muito, eu né? sempre falo, A gente Verônica. não quer se nutrir só disso. A gente se conheceu por ser mães, né? O que uniu a gente foi a maternidade, o tema da amamentação. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, não vamos falar só sobre isso, não. A gente vai falar sobre o universo inteiro que a gente pode... Esse é um tema que a gente nunca vai tirar da gente. É. A gente vive isso. A gente tá aqui, aí alguém vai mandar uma mensagem que sua filha não sei o que, o outro lá tá com gastroenterite, o outro, o dentista. Caraca, é o tempo inteiro, assim. A minha vida hoje é uma vida que eu passo metade do tempo resolvendo demandas de... Teve dia que eu falei assim, Miguel, você não pode mais ter nada. A sua cota de treta do ano acabou. Que assim, o dentista, aí o outro oftalmologista, aí quebrou o dedo no treino de futebol, aí teve uma crise alérgica. Eu falei, chega, queria te dizer que guarda pro próximo mês, cara. Não é possível, assim, não tá cabendo na minha agenda. É uma loucura, gente. E são demandas que não é só médicas, né? Então, assim, é o material escolar, demanda emocional. Terminou com a namorada. Gente, não dá. Assim, eu sou uma defensora dos adolescentes, tá? Que tem muita gente que fala assim, ai, que adolescência é um saco. Eu falo assim, Não, não é eu nada. acho que eu vou gostar também. Vocês que são chatas, que não Eu estão acho que eu tendo vou gostar de paciência pra olhar pra adolescência. Eu já tenho adoro. adolescente na minha casa. Você já tem, né? Já tá já comendo tenho. 3 fatias Quem de é pizza? adolescente? Bia, eles não são Ah, adolescentes. não, lógico que não. Ela me chama de incoerente. Ah, tudo bem, eu sou inteligente, não sou adolescente. Mãe, Elas vocês- estão comendo elas 3 são- fatias não de faz pizza. sentido. Você vai Sabe ver o que é aconteceu? 14 anos, 13 Falei anos. assim, ó, tem que descer e ficar só na quadra. Mas não eu pode gosto. sair da quadra. Aí daqui a pouco sobe a Alice com uma cara, assim, ó. Fiquei sozinha na quadra. Falei, por quê? Ah, as amigas foram embora e a Bia foi junto. Falei, como assim a Bia foi junto? Ah, não sei o que, né? Aí desci. Bia já tava na quadra, eu olhei, Bia. Só olhei, né? Tipo, falei, Bia. Aí olha lá. Eu só fui prender meu cabelo! Eu só... Aí já foi levantando, porque ela sabia que, tipo assim, não Fez cumpriu o merda. combinado, vai embora. Sim. É isso. Sim. E foi vindo. Isso não é justo! Isso não Adoro faz isso, não é sentido! justo. Eu não tenho amigas onde a Elas gente amam isso, mora. não é justo. E não sei o As que minhas lá. E nanana. Aí faz sentido. Não faz sentido! E Então, eu lembro vai das piorar. minhas Com crises da 14. adolescência falando pra minha mãe: não tem sentido o que você tá fazendo. E aí eu olhei e falei, caralho, já tá com 5. Não sobe mais repertório pra quando tiver 15. Não, o que amiga, elas vão mas repetir você falar lembra o pra mim? hormônio? Lembra quando a gente Mas o que engravida? vai acontecer? Imagina 15, Daqui a pico 10 hormonal. anos. Daqui a 10 anos. Não Qual vai Gente, ser? eu vou falar uma coisa que vocês talvez vão me julgar de sexista, mas Ah. assim, eu acho que não é sexismo, acho que é psicanálise, tá? Tá. Que A também relação... é sexista. Não, Quem é o pai da psicologia? Freud, É pai ou é mãe? É. Não, Freud é péssimo, né, gente? Péssimo! Eu sei. Nem gosto muito mais dele hoje em dia, não. E eu acho que, inclusive, eu tenho uma teoria, gente, que Freud hoje em dia fala assim, que essa galera acreditou muito nas mesmas coisas, vocês deve levaram tá muito lá, a sério. Deve estar de rolê falando. Gente, mas não era pra acreditar Fugir geral. tanto. Gente, mas como a psicanálise... Aqui no Brasil, né, amiga? Porque em outros Gente. lugares a psicanálise é colocada na lata do lixo. Nossa Senhora. Tem uma isso também. doideira. Quando eu falo em psicanálise, posso trazer pro universo da psicologia em geral, né? Quando eu, tipo assim, eu não faço mais análise, eu gosto de terapias, é uma outra, né? Não, enfim, não, eu gosto da psicanálise. Mas tá, tudo bem. Que é aquela que começa a pensar assim, as minhas amigas psicanalistas que não me ouçam, eu amo vocês. Eu vejo uma diferença de verdade na relação. Eu acho que assim, a adolescência da menina talvez seja um pouco mais complexa no sentido hormonal. A minha adolescência foi terrível comparado aos meus irmãos, tá? Éramos 3 filhos, de mesmo pai, mesma mãe, Mas faz sentido, né? Os contemporâneos. hormônios são muito mais Tem complexos. uma coisa dos hormônios. Assim como a menopausa. É muito mais difícil que a eu andropausa. lembro que a minha adolescência foi muito mais complicada do que a dos meus irmãos. Sem discussão. E eu vejo que a adolescência dos meus filhos não me soa tão complicada quanto a adolescência de algumas amigas, né? Então acho que Eu tem acho que a questão assim, hormonal. complexa é diferente de delicada. A minha adolescência foi muito melhor que a do meu irmão. Meu irmão me deu 500 vezes mais trabalho. Então, assim, eu acho que complexa sim, mas, cara, não existe regra, gente. Não existe. Homem, Existe talvez mulher, um componente pode ser que um dê trabalho pra ideológico, cacete, outro Mas não. eu acho que tem uma diferença da relação da filha com a mãe, que é diferente da relação do filho com a mãe. Ah, sim, eu tenho. né? Meu irmão é muito diferente nossa relação com a nossa mãe. É bizarramente Pois diferente. E aí eu fico pensando em que lugar, assim, eu só tenho filho homem, gente. E quando eu engravidei do João, eu falei assim, agora eu vou ter uma menina. Óbvio imagina. que vamos... Não, mas você tem uma menina. Não, Não, eu tenho uma é. enteada. Você é enteada. É Eu verdade. tenho só filhos. E quando eu vi que o João era um menino, eu falei assim... Nossa, eu ia ficar "Caralho", estarrecida. Tipo assim, Compartilhando. não, foi uma coisa meio assim. Eu amo meus filhos. Claro. Eu me voltei naquele lugar de ter um menino que é muito delicioso, maravilhoso, mas com a cabeça hoje. Como eu penso, eu falo assim, porra, em algum lugar eu queria uma menina pra ter aquela relação de mãe e filha que eu não vou conhecer, porque eu não vou ter mais. Eu tenho uma relação com a minha mãe muito especial,
que eu não vou experimentar no outro lugar, mas tudo bem. E eu tenho, então, uma missão aí de criar 3 meninos que não sejam os bostas, né? Que é aquela velha história. Uma mãe feminista não significa que os filhos não vão ser uns machistas babacas, né? Então, eu tô naquela coisa todo dia e com os enteados também. Não tem nem como você colocar nesse lugar também, né, Ana? Porque assim, se seu filho faz uma parada machista, a culpa não é sua. Não é? Não é porque eu tô dando um mau exemplo em casa, né? Não, mas eu acho não, que… mas com certeza faz Faz também. A família é um peso a inteira… mais. Né, pode, de alguma forma, porque o que eu mais vi são homens sendo criados como não fazem nada, não compartilham nenhum trabalho doméstico. E as famílias achando isso natural, né? Sim. As mulheres, as filhas mulheres todas na cozinha e os filhos homens na sala vendo futebol. Mas é isso, aí quando você vê que você tem uma casa cheia de adolescentes, né, e um bebê… que é muito mais importante a gente estar ligada no exemplo. É claro que não é só responsabilidade que eles estão vendo. Mas eles veem, por exemplo, o Léo muito na cozinha. Muito. Então, acho que é muito mais sobre o que o homem tá fazendo em casa. As minhas filhas, cara, vai ser difícil lá, porque o Franco tá ali fazendo trabalho doméstico toda hora, todo dia. Pra elas é muito comum. Sim. No dia que elas pegarem um bosta desse… Vai falar com a amada. Calma aí. Sai daqui. Vão identificar na hora. É rápido. Os meus filhos acompanharam o meu trabalho de parto quase inteiro. Seus filhos. Era isso que eu ia falar. Eu não paro em casa, porque eu nem tinha indicação clínica de parir em casa. E de verdade nunca foi meu desejo. Me perguntaram, por que você não vai fazer o parto em casa? Eu falei, não, obrigado, porque eu não quero, né? Então aquela velha história, o que a gente deseja, o que a gente quer. Eu levei 18 minutos entre… Não, 8 minutos entre pisar na perinatal e o João estar no meu colo. Então, só pra dizer… E como eu moro muito perto, eu não tive aquele trajeto de carro. Só tô dizendo pra vocês entenderem em que momento do trabalho de parto eu saí de casa. E meus filhos estavam em casa. Então, assim, eles sabem o que é um trabalho de parto. Gente, a coisa mais fofa era eu toda puérpera. Mãe, tá tudo bem? Vai só o puerpério. Gente, eu acho lindo os marmanjos, né, de 16, 17 anos, que entendem o que é um puerpério. Sabem que a mulher fica sensibilizada, sabe que é legal estar ali cuidando, acolhendo, perguntando se quer alguma coisa, né? Olhando com… Eu achava muito fofo quando a gente falava assim, tá tudo bem, é só o puerpério, não que o puerpério… Assim, aconteceu alguma coisa além ou é só isso? Eu acho isso muito legal, assim, o quanto que eles acompanharam do trabalho de parto. E me viram lá gritando, né? Aquela coisa que eu falo, gente, é foda, dói pra caralho, o parto natural dói pra caralho. O corpo esquece da dor, realmente. Hoje em dia eu não consigo ativar essa dor. Durante uns 2 meses eu conseguia lembrar fisicamente a dor. Porra, a gente depois esquece e quer de novo, é muita loucura. Não, gente, esquece e quer de novo. Aí quando eu faço relato de parto, eu falo assim que eu parei a Flor, eu falei, Deus me livre, eu nunca mais vou fazer essa loucura. Gente. Sei lá, um ano depois eu falo, queria tanto parir de novo. É muito mas esquisito. Eu tenho certeza que a gente apaga. É um transe, né? É um transe. Fora que a gente tá na partolândia bizarra, né, gente? Eu mas lembro de flashes, assim, é uma droga muito pesada que o hormônio, né, a ocitocina faz. Eu lembro de flashes e momentos, é muito doido. Mas enfim, estávamos no grupo de mães que são mães roteiristas que se uniram para falar sobre mães que escrevem. Então a gente precisa de estratégias de apoio entre a gente, porque o nosso labor é um labor que demanda criatividade. Nós somos, na maioria, freelas, então a gente não tem uma estabilidade financeira, não tem uma licença maternidade. Então a gente começou a se unir para pensar em estratégias e até… assim, o desejo de, sei lá, criar uma espécie de cartilha para compartilhar, né? Quais são os pontos, assim… Difícil você fazer uma reunião no Zoom de 8 horas seguidas com uma mãe que tá amamentando, acho surreal essas reuniões de 8 horas. Tem várias coisas, né, que a gente pode pensar. Porque, cara, é aquilo que… assim, gente, parece tão óbvio, mas eu juro, até hoje, a gente escuta coisas de que… Ai, mas o bebê tem que estar bem. Gente, é óbvio que o bebê tem que estar bem. Pelo amor de Deus, não tô questionando que o bebê não tem que estar bem. Mas assim, gente, a mãe tem que estar bem, caramba. Se a mãe não tá bem, o bebê não tá bem. Então, assim, como essa questão da saúde mental da mulher… Agora eu percebo que se olha um pouco mais pra isso, né? Fora que dentro da nossa bolha, da né? bolha, né? Da bolha, dentro da bolha. Porque fora dela, as mulheres continuam morrendo e foda-se. E olha, se você não faz… uma pessoa outra fala, olha de verdade. Olhar de verdade. Isso quando você não vê os casos extremos de depressão pós-parto. Gente, eu ouvi uma história, assim, desculpa, bad, anteontem, de uma mãe que tava tão exausta. Eu não sei se vocês passaram privação do sono. Sim. Eu passei privação do sono. Como é que não passa a privação do sono? Então, com o João eu não passei. Mas o que ele fez? Ele dormia? Ele dorme. Eu acho desde o dia 1?
Cara, eu acho que alguém olhou pra mim. Não estou dizendo que ele dorme a noite inteira desde de ontem, tá? Porque isso eu acho que é tudo mentira. Mas ele dorme bem. Ou talvez a minha referência, gente. Não, mas de verdade, Meus isso aí filhos acontece. dormiam mal pra Bebês no caralho. primeiro, segundo mês, Só eles dormem dormem. 18 horas por dia. Eu falava, gente, vocês esquecem que dorme o dia inteiro. Dormiu. Eu falava, gente, dá até pra fazer outras coisas. O início não é tão que ruim, a né? gente tá ali tão pilhada, aqueles hormônios, Não, me aquela lembro até hoje, eu coisa. ficava arrumando gaveta. E eu falando, por que você não dorme? Você é muito louca. Eu ficava dobrando Eu as sinto, coisas. assim, que tipo, eu queria ter aproveitado mais elas pequenininhas, sabe? Sim. Eu aproveitei muito pouco, eu tava cansada, eu tava exausta. Mas elas dormiam. Muito mais do que dormiam ali no 2 anos, 1 ano. Não, 2. Mas eu Hoje falo, elas já assim, dormem. A mas- privação de sono, que a gente sabe que é uma estratégia de tortura, inclusive, é quando você tem aquele bebê que ele acorda a noite inteira. E tem bebês que, assim, eu acompanho hoje mães com bebês. Cara, uma amiga minha falou hoje no grupo. Ai, a minha filha acordou, sei lá, 10 horas da noite e voltou a dormir 1 hora da manhã. Gente, a privação do sono é uma parada barra pesada real. E aí eu ouvi um relato de uma mãe que estava muito com privação do sono exausta e ela sufocou o bebê na cama compartilhada. E aí eu fiz essa pergunta assim, mas deu ruim? E a minha amiga falou assim, deu. Aí eu comecei a chorar, né? Porque eu também sou dessa. Assim, existem casos extremos de depressão pós-parto, seríssimo. Aí você fala assim, ninguém olhou pra essa mulher exausta? Sim. Ninguém. Pois é, porque não eu já tinha ia ninguém falar, isso aí olhar. pra mim é um sintoma de uma família. Assim, esse Cara. companheiro aí provavelmente tá deixando a mulher sozinha, Não, fudida. que companheiro, Pois né? é, não Gente, tem companheiro, não tem isso eu tô ninguém falando. olhando pra Não é ela. É a muito privação do triste. sono só do bebê, das demandas do bebê. Sim. É um abandono, né, É, da um mulher. abandono. É o abandono da mulher. É. muito mais do que as necessidades fisiológicas de um bebê que a gente precisa saber. Gente, o bebê acorda. Desde que o mundo é mundo. Bebê acorda. Ele deu trabalho. Inclusive, ele se é eles não assim. acordassem, eles morriam. É. Eles acordavam e choravam, porque é pra falar, ai, tem um bicho chegando, sei lá. Né? tô com fome, tô a com humanidade cólica. evoluiu É. assim. É. Então, bebês, necessidades fisiológicas, tem. Sim. Agora, o quanto essa mulher está abandonada fazendo isso. Aí já são outros 500. Tem um irmão? Tem a mãe? Já que não tem a porra do companheiro? É. Aí você Não fala, não sei. tem ninguém, Aí sim, nenhum ser aí que eu acho que o humano. bicho pega real. É muito enlouquecedor você pensar que ninguém olhou pra uma mãe dessa. Ninguém levantou uma. Né, olha, vamos dar uma atenção, vamos cuidar, vamos chegar junto pra que ela E possa teve alguma descansar. melhora quando você começou a falar? Rolou a cartilha das mães? Então, Roteiristas? a gente tá se reunindo. Isso tá acontecendo. Tá acontecendo. A gente tá se reunindo, a gente tá fazendo pesquisas, levantamentos. Com a ABRA, que é a Associação Brasileira de Roteiristas e Autores, que é um pouco, não é um sindicato, né, mas é a nossa associação, que é muito legal, que assim tá crescendo muito, a gente é muito fortalecido como roteiristas nessa associação. Então a gente vem fazendo assim, claro que aí eu tô falando nesse nicho, né, do audiovisual, do roteiro, mas assim, tem funções do audiovisual, se você é assistente de direção, cara, é muito difícil você trabalhar como assistente de direção e ter um bebê. É praticamente que é impraticável. Praticamente Não tem impraticável, como. sendo que você é uma pessoa que é frila. Então, assim, ou você tem grana de família, ou seu companheiro, sei lá quem, sua companheira tem dinheiro, ou você se organizou muito bem. Pra assim, parar de trabalhar Tirando quando- todas essas exceções, é muito difícil uma pessoa que trabalha com isso. São 12 horas de 7, gente. Às vezes folgando uma vez por semana. E assim, a direção chega em casa e segue trabalhando. Vai fazer a ordem do dia seguinte, vai fazer a decupagem dela aqui. É muito insano, gente. Então, assim, essa coisa que hoje em dia eu escuto, assim, sei lá, de que a mãe tá mal, mas o importante é o bebê. Mas, gente, vamos olhar pras mães, é tão clichê falar isso, né? Não tem filho bem se os pais não estão bem, não tem bebê bem se a mãe não tá bem, né? É tão Eu óbvio. acho que até tem, sabia? Tipo, minhas filhas estão ótimas, eu não tô bem. Porque não é só sobre você, então, né? Então. Essa é a verdade. É isso. Mas eu acho que um bebê é diferente um pouco, né? A relação da simbiose, a amamentação, do corpo, não, do bebê contorno. precisa. Eu Bebê acho que o precisa, bebê não. precisa muito mais da gente do que, né, nessa idade já. Do que 5 anos, 7, 9, assim. Eu acho que essa negligência, né, da saúde mental da mulher, como saúde pública, né? É muito sério, assim. Isso é um assunto que tem me tocado muito, assim. Mas isso é uma recentemente. questão de realmente política pública, né? Quando a gente fala sobre isso, as pessoas ficam muito chocadas. Que a sociedade inteira deve se responsabilizar por uma criança. As pessoas falam, oi, o que eu tenho a ver com seu filho? Isso é muito louco. Tem igual aquela uma mulher que... A mulher tinha 4 filhos. Aí ela foi entrar num Uber. E aí a Uber falou, cara, não dá. Tá ligado? Você tem 4 filhos, 2 carrinhos, mais você. E ela tinha um carro pequeno. Ela falou, não vou te levar. E deixou a mulher no meio da rua. E a mulher foi falar, gente, não sei o que lá. E aí virou uma confusão nesses fios de Twitter. Que a motorista falou assim, cara, que culpa tenho eu que essa mulher tem 4 filhos e que não cabe no meu carro?
sabe? Aí tá todo mundo me xingando que eu não levei uma mãe com 4 filhos. Porra, não foi eu que fiz o filho, não foi eu isso, não foi aquilo. E aí começa um show de misoginia, né? Porque se essa mulher é culpada por ter 4 filhos e não ter como se locomover. Ela que quis ter 4 filhos, ela tinha que ter uma se vira, van, problema né? teu. Ela que se vire, né? E é difícil, assim, tipo, até conversar. E aí eu me meti lá na coffee shop, porque eu não consegui me segurar. Eu tô e sem fui ter o lá. que fazer, né? Não tinha nada pra fazer na minha vida. Aí fui lá. Minha filha, entrei na maior confusão ainda. Aí entrou outra confusão no meio. Aí outras pessoas vieram falando e começou a me xingar também. Eu falei, chega, gente, também não quero mais isso aí. Mas é isso, tipo, e foi por isso. Eu me meti, porque na mesma semana eu tentei entrar num carro com uma amiga minha. Ela tinha 2 filhos, eu 2, são 4 crianças, 2 adultos. Realmente, não pode. Mas e aí? Como é que faz? E aí? Tem que Eu vou cada entrar no mãe- ônibus. Tipo, No seu caso, talvez vocês tivessem que pegar 2, sei lá. Mas Sim, quando a se mulher dividir. tá sozinha... Olha só, eu sozinha com o João em um carrinho, o Uber parou, me olhou e foi embora. Cara, eu me senti tão mal. Eu nem tava numa situação de perrengue, que às vezes ela tá chovendo, você tá sozinha com 4 crianças. Eu falei assim, caralho, Mas por que ele foi embora, gente, com um filho? Porque não pode andar, porque ele não tem cadeirinha dentro do carro. E aí você se sente tão mal, assim, com uma mini coisa, né? Mini Que eu coisa. fico pensando assim, cara, às vezes a gente passa por uma mini coisa e já dói. Imagina quando você tá num perrengue bizarro, com 4 filhos, a pessoa para, o cara me olhou e foi embora, eu já fiquei assim, caraca, doeu, assim, desse tamaninho. É muito doido, É isso. Tem mais alguma coisa que você queira contar pra gente? Eu agora tô fazendo uma série documental pro GNT. Que Você fez muita coisa documental, né? Então, a minha... Assim, meu nicho de trabalho é muito mais do que a gente chama de não ficção, né? Que é documentário, que é o que eu mais amo. A Ana chegou aqui e eu falei, escreve uma personagem feminista e me chama pra ser atriz, porque, cara... Porque agora eu tô escrevendo ficção e a gente vai falar sobre isso. Porque a forma como as mulheres estão sendo representadas não tá legal, e é o imaginário coletivo, gente. Eu sei que, eu não vejo novela. Gente, o Brasil é um país gigantesco, continental. As pessoas veem novelas. Gente, você pega a audiência de uma novela das 8 da Globo, então, ela não assim, se compara com não dá mais pra outra botar coisa. uma novela no ar que gera gatilhos, de tão violenta. Tá muito violenta. Então, assim... E mais, você acessa justamente as pessoas que provavelmente precisam refletir sobre isso. Porque as pessoas que já estão entendendo e estão refletindo, estão estudando, talvez, falei, cadê as nossas roteiristas? Não estão vendo a novela. Porque, porra, tá difícil. Estão lá vendo as séries da HBO, né? Que eu amo, que são maravilhosas. Estão no outro lugar ali do entretenimento e do audiovisual, né? E muita coisa da internet não chega, né? Não chega, amigo. Isso que eu tô falando. Tipo, a gente precisa de roteiristas interessantes. Bizarro. A gente precisa de roteiristas mulheres e que criem novas narrativas com mulheres e as mulheres diante dos homens, diante da sociedade, com a maternidade, com seus trabalhos. Pra todo mundo. Acessível pra todo mundo. Senão a gente continua falando entre a gente. É isso, mas olha só, essa série que eu tô fazendo pro GNT, ela fala sobre machismo no futebol, tá? A primeira coisa que eu falei, assim, eu não quero manter um diálogo com quem eu já converso. Porque isso é legal, é gostoso, mas não é o que me interessa quando eu falo de alcançar. Eu tô aqui com vocês, eu tô num grupo de WhatsApp que pode ter 200 mães, mas quando eu falo de uma obra audiovisual que vai ter uma audiência que não é da novela das 8, é óbvio, né? Mas que é muito maior do que o meu entorno, né? Eu preciso saber falar com essas pessoas de uma forma que outras pessoas que não estejam pensando nisso, o que me interessa é fazer com que pessoas que não estejam pensando nisso passem a pensar, né? Sobre... E se eu tenho uma abordagem, tem que tomar muito cuidado com a abordagem também. Se eu tenho uma abordagem não convidativa, digamos assim, só para não adjetivar o que seria essa abordagem, eu também tô afastando pessoas que já não estão muito afim de prestar atenção nisso. Então, assim, eu quero trazer pessoas para pensar. A gente aqui vai se divertir, vai rir, vai conversar, a gente já tá partindo de um lugar já muito parecido, né, num outro nível do questionamento e tal. Mas é engraçado, porque aí eu fiquei pensando o que eu tô fazendo. A imensa maioria das minhas das obras que eu trabalho, né, obras audiovisuais, porque aí eu generalizo, pode ser um longa, um doc, uma série documental, enfim, tem a ver com temas femininos, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com família, tem a ver com maternidade. Então tem um documentário que é de uma documentarista maravilhosa, que não é meu, mas ela me chamou para colaborar no roteiro, que fala muito sobre essa desconstrução, né, dessa romantização da maternidade, algo que a gente já pensa há muito tempo, que é o mito do amor materno. Não sei se vocês lembram da Badanter, que é uma autora que também a gente que já, pelo menos eu que vim da pessoa, já está em contato há muitos anos, né? Mas tem muitas mulheres hoje em dia entendendo por que elas não amam a maternidade, embora elas amem seus filhos como pessoas, né? Essa pessoa física que eu amo, mas, cara, engravidar, parir, amamentar, não gostei, né? E aí? Tudo bem,
né? É um lugar que, inclusive, não foi você E que aí eu escolheu. falaria, leva pra análise. Não precisa ficar falando pros seus filhos. Ih, menina, isso é uma outra. Polêmica! uma super Eu gosto. polêmica, gente, porque assim. E eu fico até sendo muito sincera, tô super atenta a isso tudo, não romantizo, 1000 perrengues. Privação do sono, detrimento dos meus desejos, limitador da minha liberdade, muita coisa, tá? Mas a maternidade, pra mim, ela é algo que me é confortável, pela minha Sim. constituição psíquica, pela minha paixão, que você quer acreditar. Seja não qual tem for problema. a razão, é a sua escolha. Pode Sim. não ter sido consciente, uma escolha. Vou ter agora, mas você escolheria de novo. Não me é uma coisa danosa e penosa, como eu vejo que pra muitas mães é. Isso não mas faz esse com que eu também danoso não... e penoso me incomoda um pouco, porque anda de mãos dadas com o feminismo liberal, entendeu? Sim. Porque virou reclamar da maternidade, virou um clube de mulheres mimadas. Que saco que eu não posso fazer tudo que eu quero na hora que eu quero. Não posso ir entendeu? no bloco de carnaval. No Sabe? bloco secreto. Então, assim, o feminismo, se você não se aprofunda nele, vira isso. Sim. Eu quero. Pra mim, acho que eu quero tomar cerveja e eu não posso porque eu tenho um bebê. É o movimento das mães arrependidas. Exatamente. Então, assim, a maternidade muito louco é um isso. trauma. Maternidade é um trauma. Total. Isso é indiscutível. E se a gente não falar isso com todas as letras, as pessoas ficam todas. Na Não. primeira parto, na primeira É um experiência. trauma. Não, é um uma trauma. parada A sua que vida você nunca mais saber. vai vai ser ser a mesma. como Você antes. Você nunca vai projetar como Nunca que mais é. vai ser como antes. Você Então, nunca tem como imaginar. minha filha faz 10 anos amanhã, faz 10 anos que eu virei mãe. Eu escolheria tudo de novo. Mas é um trauma. Eu engravidei quando eu tava fazendo a minha primeira novela, que era o meu sonho. Imagina, a minha vida foi completamente desviada. Eu escolheria tudo de novo. Esse problema é meu, né? Essa é a minha história. Mas não é pelo fato de você escolher tudo de novo que você não pode reclamar. Exatamente. Não, e não quer dizer que foi leve. E que eu não tô doeu, pagando e pra que não cá, doeu em vários que eu não, lugares. Não para de doer. Eu olho pra um monte de caminhos que provavelmente eu teria ido, que seria diferente, e falo, caramba, né? Caramba, pra não falar. Caramba! Entendeu? Caramba. E é isso. Mas assim, eu não quero ficar. Assim, eu acho muito esquisito ficar falando pra uma criança que eu me arrependo de você existir. E nem precisa falar pra criança, né? Você pode falar pra uma outra pessoa e a criança ouvir. Ou a criança crescer e depois ler que tu falou. Exatamente. Assim, Então, gente, eu acho posso que é ser bem mais? complexo. É bem tem complexo. coisas que não ditas, tem mais peso que as coisas. Oi, Freud, tudo bem? Não, tá? Agora não é você, não. Deixa a gente. Mas, assim, o peso das coisas não ditas é muito maior às vezes. E a criança sente tudo, né, gente? Eu acho até que os bebês que estão em outro lugar cognitivo, é óbvio, mas aí na minha pira eu penso muito nisso, assim. Eles estão com a sensibilidade, já acabaram de chegar, então, né? com certeza. Então, Eles escolheram. Pra mim, eu fui escolhida. Porque Eu acho se que eu não escolhi, eu fui Claro escolhida. que escolheram. não, mas eu totalmente acho que eu sou escolhida. E todo dia, antes do João dormir, eu agradeço. Eu falo assim, filho, eu agradeço muito por você ter escolhido vir. Porque o João, ele decidiu vir. E ele falou assim, tô indo e vocês vão me aceitar. E você vai ficar grávida e a gravidez vai ser assim. E eu vou chegar ao parto chegando e tô aqui, ó. Entendeu? Eu tô a fim de ir. Sei lá como é que funciona esse negócio, assim, na prática, não sei bem. Mas eu acho muito isso. E eu faço meio que essa resinha com ele, assim, né? Que eu falo, filho, eu honro que você tá aqui, sua existência. Gente, é uma parada muito radical a gente ser responsabilidade por uma existência humana. Sai uma pessoa de dentro de você. Uma pessoa, uma Uma existência, uma pessoa, vida. uma pessoa. Não é tipo, eu tive um filho. Não, Mas você você não fez teve uma um- pessoa. você fez uma pessoa. Você fez uma pessoa, Gente, essa isso é pessoa muito vai bom. Você é uma sair, fábrica né, de você. humana. Cara, e sabe uma coisa que eu pensei outro dia viajando aqui? Eu falei, gente, você tem um filho, quer dizer, você nunca viu aquele bebê. Claro que você já tem uma relação com ele na barriga. E algumas mulheres mais, outras muito pouco, inclusive, né? Uma gestação que é ruim, que é sofrida, que é na Sim. cama, enfim, né? Tem de tudo. Aí, de repente, o bebê nasce, você nunca viu a fuça dele. E não é que você vai se relacionar igual você começou a trabalhar junta. Vai ser a relação mais intensa e duradoura da sua vida. Tipo assim, você começa um trabalho novo, aí você vai falar, cara, eu vou estar com essa pessoa na mesa ao lado de segunda a sexta, de 9 às 6, vamos supor, né? Já é, intenção, né? Você vai estar ali vendo ela todo dia, pode ser legal, pode ser chato, cansativo, sei lá. Caraca, gente, é uma relação que no início é 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas A minha continua aí nessa. É maternidade, é isso aí. Caraca, É um mas é trabalho, muito né? doido. Não é uma relação, é um trabalho. É mais do que uma relação. Caraca, mas pegando no emocional, na questão da relação. É. E se essa relação não for boa? E se essa sua colega de acontece. trabalho for chata pra caralho, insuportável, perturbar a sua
sua mente ali, o que você vai fazer? O filho faz isso. Perturba a mente, é verdade. Nossa, mano, mas se é uma relação ruim, que pode que é ser nociva. também, eu acho, Você né? tem como pedir demissão, né? Da maternidade você não tem você como ir não lá tem. RH. Muito doido. Voltando àquilo, a Mães Arrependidas, eu acho que leva pra análise, entendeu? O não dito, você falou, o não dito é muito problemático. Sim, o não dito é muito problemático. Mas eu acho que você dizer pra uma pessoa que eu me arrependo de você ter nascido… Não, quando eu falo não dito é problemático, eu sou zero favorável de dizer coisas indigeríveis para uma criança. Inclusive, que não tem nem o porque emocional existe pra um escutar, movimento né? rolando agora, né? Agora não, né? Faz tempo. Algum tempo. Que é esse das mães Que arrependidas. é esse das mulheres falarem que são arrependidas. Gente, né? alguém calculou o peso disso pros filhos? Ninguém. Eu Ninguém pensa quero na saber se consequência você é da adulta. criança. Se você é adulta. Se a sua mãe te fala agora que ela se arrepende de ter você, como é que Nessa você altura ia do elaborar isso? campeonato, Você é né? adulta, teoricamente, com uma psique razoável. Razoável. Imagina uma criança de 5 anos. Mas elas falam pros filhos ou elas só Elas postam e pode falam, chegar? Eu não sei, nunca conheci nenhuma, graças a Deus, não tenho nenhuma amiga mãe arrependida. Não, Mundo com elas essa falam, gente. elas têm trabalhos sobre isso. Elas falam, elas fazem. Gente, vocês tinham que conversar com alguma mulher desse movimento pra poder ouvir. Chama aqui, entender. a mãe arrependida. Tem o @mãe arrependida. Chega aí, vamos Não, trocar uma ideia. ela é amiga de várias amigas. Nossas, várias que vieram aqui, A inclusive. mãe arrependida? Chama ela então. Eu acho que vocês deviam chamar, gente. Porque vocês Não, ficam mas num lugar é- mas é que filha, no- né? Fica num lugar Que ela confortável vamos de falar trocar com com ela. gente igual. Não, eu acho que, assim, é uma confusão de coisas, entendeu? Então, mas Porque pega essa coisa de não romantizar a maternidade, Isso. que é necessário, politizar a maternidade, que é necessário, Sim. e mistura no balaio das mulheres mimadas Eu entendi o que que você tá falando. se sentem muito incomodadas de não abrir mão, poderem fazer sim. tudo no… Porque eu acho que o grande trauma de você ter um filho é que você, em vários momentos, vai ter que fazer coisas que você não está com vontade. Que são Isso é um grande insuportáveis exercício pra na você. vida, Que você na não humanidade. quer, que você não faria. Que você, É. não, você vai ter que parar uma coisa que você está fazendo, que você de repente tá está feliz. curtindo muito, tô aqui É. fazendo. E eu vou ter que parar pra fazer isso. Um exemplo, o meu irmão sofreria muito, entendeu? Ele sempre, quando ele vê, eu vejo, ele não tem filhos. Quando ele acompanha o Franco, ainda mais o Franco, né, que é um homem, ele vê assim, a gente lá em casa, confraternizando, né, bebendo uma cervejinha no churrasco. De repente, o Franco tem que sair No meio pra buscar no meio a daquela filha, confraternização na pra escola. botar a Mora pra dormir. Ele fica, caralho. Eu vejo a Abrir cara mão. dele de desconforto, entendeu? É isso, porque é um desconforto. É. Então, assim, é uma disponibilidade física, emocional, de doação, tem mulher que e que não não tem a tem, ver né? com 60. Sim. Mas tem a ver com a humanidade, tem a ver de não ser sempre atendida também, né? E existe uma geração de, que saco, entendeu? Eu sou feminista, eu boto o peito pra fora, e que saco que agora eu tenho que ficar atendendo essa criança. Mas eu tô aqui pensando, será que… Sabe aquela coisa do pêndulo? A gente fala assim, as feministas estão exagerando, porque agora tudo é não sei o que lá. Gente, são milhões de décadas e séculos de extrema A gente não aguenta opressão. mais. Que coisa chata. A gente vai Nem exagerar acho que pra tão caramba. exagerando. Mas volta e meia a gente escuta, né? Essas garotas de 15 anos, tudo bem, elas estão achando que elas que inventaram o feminismo. Não foi. Elas têm que saber, né, que isso existe Mas há muito mais tempo. As ondas vão se revolucionando, Sim, né? mas eu quero dizer que, por exemplo, essas mulheres que se consideram as mães arrependidas, né? Não sei se é o nome de um movimento além do perfil, eu sei que tem um perfil, né? Mas elas também, em algum lugar, estão sendo vítimas desse sistema que é hiperopressor, Com certeza. né? Com E certeza, que também isso que eu tô tá falando. desigual para elas. Pode ser que junte com outras questões, né? Que é das mulheres hiperprivilegiadas. Também não tem o desejo, a disponibilidade interna de abrir mão de nada por conta dos bebês, porque bebê dá tudo trabalho. isso ao mesmo desde tempo. sempre. É tudo isso. Mas sabe onde que me toca muito, que eu acho muito importante a gente falar? Por exemplo, ser mãe em tempos de Instagram é das coisas mais insuportáveis que existe. Quando eu fui mãe pela primeira vez, não existia porra nenhuma, gente. Pois é. E aí é uma opressão, aí o algoritmo já sabe que você tem um bebê, porque você um dia salvou a dica da introdução alimentar, do distúrbio do sono, sei lá o quê, e aí você começa a ser metralhada. E claro que tem profissionais que são realmente qualificados que estão ali falando coisas interessantes. Tem aquelas pessoas… Gente, eu cheguei a ler que mulher que tinha mama grande tinha que cuidar pra não sufocar o bebê na amamentação, tá? Normal. Normal. Eu li isso Barbaridades real. que a gente… Se o bebê arrotar no seu peito, secou leite. Gente, secar. essa é nova, essa eu não ouvi. Nossa, essa eu ouvi várias vezes. Ai, que Se legal. o bebê arrotar no teu peito, fudeu, acabou. Gente, é tipo alguém um sopro mágico. Sabe o que eu amo? A coisa que eu mais ouvia hoje em dia, assim, amamentação é ciência. Vamos lá. Que agora eu tô assim, me explica, como é que é esse negócio, assim? Eu já tô vendo que eu sou toda mística, né? Mas ela fala assim, eu sou pela ciência, gente. Me explica porque que o arroto vai secar o meu leite. É nada que faz nenhum sentido, né? Essa Não, coisa isso de deve que, ser uma gente…
Coisa Não, da… às vezes vem uns comentários e as perguntas no meu inbox, aí eu devolvo, eu falo, por que você acha isso? Me explica a sua pergunta. Você acha que, tipo assim, posso fazer tatuagem e amamentar? Eu falo, por que você acha que não? É bom pra você entender o que tá no imaginário das pessoas. Aí a pessoa, não, porque o fulano falou que eu não podia. Eu falei, por quê? Que ele acha que a tinta vai entrar na sua corrente sanguínea numa quantidade que vai pro seu leite e o seu bebê vai tomar. Aí a pessoa já fica assim, né? E a tinta pode estar eventualmente contaminada de, sei lá, de hepatite B, não sei também. Mas sabe o que hoje me irrita muito, assim? Eu tô em 3 grupos de mães contemporâneos, né? Os bebês contemporâneos ao João, 1 ano e meio. Só que eu sou mãe há 17 anos. Então, assim, gente… E eu sou muito paciente, porque, assim, volta e meia eu leio umas barbaridades. E eu explico, eu falo, não, querida, não é bem assim. E elas vêm falar comigo, assim… Não é que eu falo… Inclusive, eu falo isso pra bebê. Eu falo assim, gente, eu não sei nada. Eu sei a minha experiência pessoal, e cada bebê é um. E eu fui mãe há 17 anos. Quando eu cheguei aqui pra amamentar o João, era tudo muito diferente. Eu sabia que meu corpo lembrava, eu sabia que a posição, eu sabia algumas coisas, eu sabia do repolho, eu lembrava. Mas assim, gente, imagina, consultora de amamentação. Você acha que existia? Existia uma pessoa que eu não vou falar o nome, antiga, que quando eu tive um problema na amamentação, ela falou que eu ia ter que ir pro hospital, fazer uma punção, tirar o pus sem olhar o meu peito, porque também não tinha WhatsApp, e eu com febre, porque o Francisco tinha feito 1 mês e começou a reduzir um pouco a mamada. Eu tinha, não sei se tecnicamente pode fazer, uma certa hiperlactação, quer dizer, eu tinha muito leite, ele começou a mamar menos, o meu peito não parou de produzir, não acompanhou e teve um delay ali que começou a empedrar. Minha médica estava viajando, eu fui falar com essa senhora que me deu uma orientação assim, tipo, bizarra. Enfim, hoje em dia você chama, né, dentro disso que a gente fala da nossa bolha, dos privilégios, a gente chama a pessoa em casa, que vai te olhar, vai te acolher, não sei o que lá. Isso tudo é muito novo. Mas assim, o que mais eu fico com raiva é que assim, como no fundo, tudo tende a ser uma opressão pra mãe. Então, assim, se você tem que amamentar, tá doendo pra caralho, mas foda-se, você consegue. Gente, não. Uma coisa é um bebê de 2 meses. Uma coisa é um bebê, que foi meu caso, de 1 ano e 2 meses, que você já amamentou 6 meses só, né, exclusivo. Você tá tendo uma parada que… Gente, a primeira vez que eu viajei sem o João, ele tinha acabado de fazer 1 ano, eu fui pra Porto Alegre, pra esse festival que eu falei, o Frapa. Ele ficou. Eu fui muito feliz, gente. Tipo assim, primeira viagem pós-pandemia. Primeira viagem eu fui depois… muito feliz, é ótimo. Eu fui no caminho, eu fui feliz. Sabe onde é que eu fui parar? Tramal na veia. Porque o meu peito estava assim. Eu fiquei 2 horas no banco de leite do Hospital de Porto Alegre, do Hospital de Mulheres, que ninguém conseguia desobstruir o meu ducto entupido. Ninguém conseguia. E o meu peito começou a ficar duro igual esse daqui. Aí eu fui, tipo, pro Copa d'Or da vida. Eu cheguei no Hospital Geral, me atendeu um homem que quase desmaiou quando me viu, que ele nunca tinha visto aquilo. Eu falei assim, primeira coisa, tá dando pra caralho, eu não consigo encostar no meu peito. Eu preciso tomar uma medicação pra dor. Isso assim, eu já tava… Nem cheguei a ter uma mastite, mas tava ali à beira. Não, duro assim. E doendo pra caralho. E assim… Enfim, aquela loucura. E aí, quando você fala, gente, é tosco num nível que as pessoas não imaginam. Tosco, eu quero dizer assim, gente, é tão físico e… porque somos… Caraca, é uma doideira. Aí você fala assim, cara, por que você vai dizer pra essa mulher também que ela tem que segurar qualquer tipo de dor? Por que você vai dizer pra essa mulher que se ela quer tomar uma anestesia e ela tem essa possibilidade, ela não pode? Eu também, assim, gente, eu fiz um parto natural, eu falo de boa. Não era o que eu queria. Não era? Não, depois que passou, eu falo, cara, foi muito foda, eu me senti fodona. Mas eu também odeio esse discurso assim, mas por que você teve natural? Porque não deu tempo de eu tomar anestesia. Eu queria realmente um parto normal. Queria muito, que eu fiz 2 cesáreas, fiquei muito frustrada. Mesmo naquela época eu já fazia preparação, era pilates, era yoga, era curso com o Marcos Renato de alimentação, era isso tudo. Cara, fiz… Os pacotes só vão se atualizando, né? Totalmente, gente, ainda tem isso, né? Outro dia eu tava falando com uma amiga e falei assim, gente… O capitalismo não falha. O capitalismo… Se apropria daquilo que a gente sabe que é bom, mas aí surge essa indústria de consultora, de alimentação, de loucura. Não, e aí você tem que fazer o bom. Pilates, você tem que fazer e todo mundo lucrando na vulnerabilidade das mulheres. Cara, exatamente esse é o ponto. É todo mundo lucrando. Sabe o que eu mais odeio? Me perdoem se vocês se sentiram ofendidos com alguma coisa. Consultora do sono. Eu odeio. O Instagram vem assim… Eu odeio. Pra mim não podia… Você está tinha que ser proibido, porra, sem dormir. Qualquer coisa que você lê, se você está em privação de sono, você vai cair naquele gatilho, que é a estratégia de marketing. E como é que você pega uma mulher que tá no puerpério,
que tá com sono e você vai vender uma caralho de um curso de R$1.900, sei lá, gente. Aí eu vejo várias amigas. Realmente, tem umas que falam, fiz a consultoria, funcionou, eu não vou julgar, porque eu não julgo uma mãe exausta. Faz o que você acreditar. Eu jamais deixaria o meu bebê chorando. Essa sou eu, uma textura emocional. Gente, mas sei lá, eu tô dormindo. Na época que eu não dormia, já tinha que ensinar a nenê. E eu falava assim, gente, que é isso? Pelo amor de Deus, nunca. Eu não sou essa mãe. Sim. Mas se é outra mãe que quer ser essa mãe… Porque eu acho que a gente também começa aqui nesse lugar que a gente tá sempre assim… Você deixou seu bebê chorando? Você deu chupeta? Você desmamou? Você fez cesárea? Você não sei o que, caramba. É claro que… Como conceito, por exemplo, que você falou da cesárea, né? A gente tá falando de uma coisa muito maior. Então, quando é coletivo, quando é ativa… Quando é coletivo, eu sempre falo aqui, até com relação ao trabalho da Verônica, que eu admiro o trabalho da Verônica, porque é uma questão de coletivo. Sim. Entendeu? O ativismo tá ligado a isso, a política pública. A gente tá falando do mundo. A gente não tá falando de você. A gente não tá falando o problema é também tem muita mulher que leva pro pessoal. Então, e isso é uma coisa também que eu sempre falo. Aí volta pras mimadas que agora, não exemplo, sabem suportar. Gente, você fez uma cesárea, suporta. E quando você foi enganada, suporta. E quando você fez uma… Quando você lê que a Organização Mundial da Saúde, sei lá, o Ministério da Saúde está preconizando não sei o quê, fala assim, cara, não é pra você que tá na pediatra do Leblon. Então é isso. Você provavelmente, seu filho não vai ter uma desnutrição, você não vai se contaminar por um não sei o quê. Não concordo. Você não concorda? Não concordo, porque… quando a OMS tá lá preconizando, ela tá falando da saúde de geral, né? Tipo, então ela tá falando a curto, médio e longo prazo. Então, assim, quando ela fala que ela preconiza mínimo de 2 anos, ela tá pensando na saúde dessa pessoa, não dessa criança, né? Na vida adulta dela. Então, assim, quanto mais essa criança mama, menos acesso a remédio, menos doença, menos muitas outras coisas na vida ela vai ter. Distúrbios alimentares. Exato. Então, assim, beleza, de repente essa criança não vai ter uma desidratação porque ela tá com fórmula, porque na sua casa tem água potável. Sim. Porque esse é o grande barato. Tipo, a gente… Foi em 2010… justamente o oposto. Exatamente. Em 2010 é que a ONU fala que a água é direito universal. Que é direito você ter acesso à água potável. Né? Então, assim, se a gente pensa… Hoje a gente tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável no mundo. Então, assim, essa pessoa deveria amamentar. Porque se essa criança entrar com fórmula e água… Mata, morre. Foi isso que a indústria farmacêutica, a indústria de fórmulas fez, então, né? assim, hoje no Rio de Janeiro a gente tem aí, sei lá, é um número absurdo. A última vez que eu vi era 11 mil crianças morrendo de diarreia. É o que mais mata a criança. Gente, eu cruzei com uma mãe chegando no Hospital da Lagoa. Tinha acabado de… Foi assim, sei lá, João tinha… Talvez por aí, 1 ano e pouco. Aí eu fui encontrar uma amiga do Jardim Botânico e veio uma mãe com um bebê, juro, de 15 dias. E fala assim pra mim, será que você pode me ajudar? É porque… O meu filho tá um pouco mal e eu vim no Hospital da Lagoa, mas eu não sabia que não tinha emergência pediátrica, eu tenho que ir pro Carmela Dutra. E aí é melhor eu pegar um táxi, porque ele tá muito ruim. Você pode me dar um dinheiro? Enfim. Aí eu falei, claro, eu tinha… Nunca tem dinheiro, gente, na conta. Não, gente, na conta eu tenho, na carteira. Porque, enfim, coisa de pandemia, eu nunca mais tinha sacado. Aí eu falei assim, mas o que ele tem? Ela falou assim, é porque eu dei leite, eu não tô amamentando. Porque eu não conseguia, eu não tenho leite, sei lá o quê. E eu dei leite de caixinha pra ele. Cara, um bebê de 15 dias tomando leite de caixinha. Então eu falo assim, a mãe da… Eu tô falando da pediatra do Leblon, que é a pediatra do João e do Leblon, tá? Quando eu critico, eu me incluo, gente. Sim. Eu sou essa mãe que às vezes tá puta porque queria ir no carnaval também, entendeu? Todas nós, né? Todo mundo, não é sobre… A minha mãe gente, viajou. Direito de sentir é maravilhoso. Aí eu falo, mãe… Direito de sentir é maravilhoso, mas… Agora, é a responsabilidade… A gente fala tanto de responsabilidade afetiva dos homens com a gente, da amiga com a gente. Você tem não respeita as crianças. Exatamente. Responsabilidade afetiva com criança. Uma criança… Você falar… Levantar uma bandeira que você se arrepende de uma pessoa ter nascido… Eu não queria ouvir isso, nem do meu pai e da minha mãe. Nossa, com a minha idade. E com uma pessoa… relativamente equilibrada. Então, assim, eu não gostaria que as minhas filhas ouvissem isso jamais. Jamais. Gente, e por mais que eu fale pra elas, é difícil, tô cansada, choro, também choro. Quero ficar sozinha. Choro. E ela fala, mamãe, eu queria que você tirasse umas férias, né? Ela fala, mas eu nunca tirei. Sabe qual é a solução disso? Talvez aqui, pensando numa coisa que eu sempre falo para as mulheres que eu conheço, que a gente tá conversando sobre filho. Sem triste isso aqui. Eu falo, gente, se você não quer ter filho, por favor, não tenha. Eu sei que é difícil. Mas aborto é ilegal. Ué, aborto é ilegal. Só dá pra falar essa frase legalizando aborto. Tem alguns lugares
lugares do mundo. E da pressão, porque tem mulheres que não é que tiveram filho porque não Que puderam também abortar. acham que querem. Não, e ficam enchendo o saco. Você não vai ter filho? Você Sim. casou, você não vai ter filho? Você não vai ter filho? Fala assim, gente, ter filho Isso quando aí. você deseja já é um trampo do caramba. Exatamente. O seu emocional, Então, caralho, mas vai aí parar é a pra baixo, socialização. né? Mas é muito louco, porque assim, eu que sou essa mãe super dedicada, devotada às minhas amigas, cara, eu me considero uma mãe que realmente se empenha. Olha, mas é isso que eu falo, eu gosto. Eu não quero que me olhe e fale assim, ai, a Ana também fica romantizando a maternidade. Não, gente, eu gosto de verdade. Eu não tive 3 filhos à toa e 3 enteados à toa. Me é confortável, tá? Eu gosto. Sempre gostei, sempre desejei. Mas nem por isso eu não tenho as dores. E eu fico imaginando como é ter essas dores que eu tenho quando você não deseja aquilo. Cara, deve ser... É uma violência. É uma violência pra todo mundo. Isso tá na ONU também. Tá na ONU também. E pra mãe também Tá? Obrigar Pro uma bebê. mulher que não quer ter filho a levar uma gravidez adiante é uma violência. Gente, É uma tortura. imagina que merda você paria. Seja fazer uma cesariana, passar por uma cirurgia, ou um parto normal, né, que é incrível, né, um parto vaginal, sem anestesia, que também dói pra caramba. Né? Tudo dói, gente. Tudo dói. dói. É. Mas, cara, é muito verdade. doido, porque eu que tinha feito 2 cesáreas, quando eu fiz o parto do João, eu falei, gente... E olha que eu achei as minhas cesáreas moleza, que eu tinha pânico, eu tenho pavor de cirurgia. Pós-cirurgia? Eu tenho Achei, pânico. achei. Não, foi muito tranquilo. Eu lembro que quando eu cheguei na médica com uma semana, ela falou, nossa, tá levantando, sentando muito bem. E no segundo, eu acho que também não tinha muito tempo, tinha um outro bebê, não, assim, não rolou muito, né, coisas, também já sabia como era. Gente, mas o parto normal, você fala, caraca, gente. Saiu e eu vou. É muito maravilhoso. Normal, A Flor nasceu, que vai fazer 10 anos amanhã, já falei umas 50 vezes, tô emocionada. Eu falei, me dá um X-frango quando acabou o parto. Foi a primeira frase. Eu comi nhoque. Praticamente. Eu quero um X-frango bem taurina. Bem da Oriana. X-frango. Pelo amor de Deus, me traz um X-frango com batata frita. Mas essa E coisa... as pessoas ficavam, mas ela não tomou anestesia. Eu falei, caralho, pede um iFood. Pede um iFood. Mas eu tava assim, eu não gostava de falar isso pra não criar nem pra mim uma expectativa, uma pressão. Mas assim, eu durante muito tempo quis ter o 3º filho pra ter um parto normal. Não é que assim, gente, eu tive João só pra ter um parto. O parto é um evento Ai, da sua Verônica, vida. tá? Ela tá pensando nisso. Ela tá botando ali na fila. Pensar todo mundo pode. É que isso que eu Pode. penso. Pode. É proibido pensar. Não é proibido pensar nem Não. sentir, gente. Mas assim. E eventualmente nem falar, depende de onde você tá falando. Se você tá sentada em casa com você que você confia, você pode falar aquelas barbaridades que você quiser. Agora não vai postar essa maluquice, essa coisa. Ainda tem não isso, vai né? falar em público. Agora ainda tem o postar e Tem. falar em público. São várias camadas da você responsabilidade vê, que você tem com o outro. Aquela gente postando umas coisas que fala assim, ninguém deu um toque. Fala assim, amigo, você não pode postar isso assim. Pois Primeiro é. que é crime, às vezes é até crime, né? Não é questão de eu estar achando Vários. legal, não. Você vai ser preso, né? Tipo, uma coisa assim. Tipo, eu acho que as pessoas... Você quer ser machista? Você pode ser machista. Mas você não pode falar o que você tá pensando. Fica sozinho no banheiro. Você não pode. Você olha no entendeu? espelho com aquela cara de Fala calvo com do aqueles Campari. seus amigos. E fala sozinho no espelho. Você quer ser um babaca Ou com sua racista? galera, Você com pode vai. ser. É só você não ser racista com outras pessoas. Você quer ser dentro da sua casa? pode falar. Dentro do seu quartinho, querer ser essa pessoa horrorosa? Você pode Porque ser, ele não mas, vai deixar de assim, ser, né? A gente tá precisando muito de mulheres roteiristas pra transformar as narrativas. Então, obrigado por você existir e siga. E aí, só mais uma coisa que eu quero falar sobre a não ficção. Porque a Ju falou uma coisa que é muito importante, né? Que é a criação de personagens de mulheres. E tem muitas roteiristas que já estão pensando, tem cursos sobre isso. Tem mulheres roteiristas que estão pensando nisso de uma forma muito bacana. Apesar da novela das 8, né? E quando a gente fala da não ficção, a gente também retrata, né? Quando a gente traz para uma série documental, né? Que tema a gente está trazendo, o enfoque, o olhar desse tema. Gente, você pensar até no reality. Sim. O cara lá do Campari, que eu esqueci o nome, não participou do reality do Match Perfeito e foi rejeitado pela idosa. Foi onde tudo começou. Idosa Ele- não, Joelma, maravilhosa. Aliás, queria muito Inclusive, trazer Joelma aqui. Eu fui, depois que eu descobri isso, eu fui lá ver Joelma. o documentário. Ah, você foi ver o documentário? Eu fui ver o reality. documentário. O reality lá do Crush Perfeito. E aparece ela, e ela é muito maravilhosa. Ela é linda. Ela é gente. gatésima. Gente, mas só um adendo. Vamos Eu falei, trazer Joelma aqui? Vamos. Traz. Eu falei idosa zoando, tá? Porque Eu sei sou que quase você falou uma zoando. idosa. Contém ironia, a gente ama Contém ironia. Ironia, Hashtag gente. Não porque precisa, não precisa eu botar sou legenda. uma mãe idosa. Gente, eu tenho 47 anos. Idosa. Mas você sabia que na medicina… Tô Eu ligada. era A medicina gestante. é misógina, etarista, machista. Eu chegava na baba. emergência, A gente eu gosta tava- da ciência, mas a gente também Né? tá com o olhazinho aí, Nossa, eu era criticando. muito a mãe velha. Já perguntaram se eu era a avó do João uma vez.
E aí eu fiquei tão sem graça pela pessoa, que eu sou dessa, sou muito boa, gente. Eu fico sem graça pela pessoa. Sim. Tipo assim, eu não vou ficar ofendida. Tadinha, mas porque Tadinha, eu vou dar uma gente, resposta, ela passou ela vai ficar… muita vergonha, sabe? Assim, ela ficou mais constrangida do que eu. Mas teve uma amiga minha que comentou, mandou uma mensagem no Instagram e falou assim: você ficou bem? Eu falei, fiquei, eu até fiquei sem graça por ela, depois eu ria. Ela falou assim, mas é ruim a gente ser questionada da nossa maternidade. Aí eu falei, caraca, eu nem me botei nesse lugar. Mas realmente, você ser questionada se esse filho realmente é seu, É verdade. não é legal. Não é legal. Não é legal, não. Não é legal, não. Estamos, seja por qualquer questão, né? Não é bom. Não é legal. Enfim. A gente continua isso, uma cerveja em Laranjeiras. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Beijo. Obrigada, queridos. Ana. Senta direito, garota.